Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje está complicado mesmo também falar, mas pronto, acho que vamos conseguir. Estou aqui com um problema de dizer vocês, independentemente do tempo ou das horas que vocês. Eu tenho a boca muito pesada. Hoje trago Bia Souza. Como é que estás e como é que te sentes? Tá tudo bem, tô bem. Hoje Estás tá com um ensolarado. plano espetacular, meu. Também tô achando, depois eu vou querer até esse fundo ali, ó, tá massa demais. Não, estás mesmo com um plano espetacular. Como é que estás e como é que te sentes? Tô bem. O dia hoje tá Saúde. bom, não é verdade? De saúde eu não tô muito bem, não. Não? O que é que se O passa? tempo tá seco, a gente tem muitas alergias, o pólen. Pra quem é brasileiro tá assistindo, Eu acho aqui. que estou com alergia. Eu acho que tenho problema de alergia. Porque nos últimos dias tenho espirrado para caraças, até estou sangrado no nariz, a pala disso. Mas eu tenho que fazer nebulização. Mas eu supostamente não tenho problemas de alergias. Eu não tinha. Acho eu que não tinha. Isso quer dizer... Mas eu para o sítio onde fui morar, como é no quarto andar e tem logo contacto com a natureza, as janelas estão constantemente abertas. Eu penso, não, ar fresco. Mesmo agasalhado, estou a espirrar para É o caraças. pólen. Nessa época fica o tempo mais seco, sai muito pólen. Eu, por acaso, no Brasil, como as estações não são muito bem definidas, eu não sentia tanto. Quando eu cheguei aqui, foi quando eu senti mais. E agora também que eu mudei de casa e passa muita ventilação. E eu sinto logo. Tenho que todo dia aspirar tudo e... Porque eu depois penso, não, será que é constipação? Mas não, constipação supostamente vem com febre, vem com Sim. tosse, e não tem nada disso. É mesmo só espirrar. Depois fiquei assustado porque comecei a ficar com feridas no nariz e comecei a pensar. Mas você Será? lava seu nariz com soro? Não. Ó, a primeira dica que eu canto lá desde os meus 12 anos. E a primeira dica que o médico deu foi que eu lavasse o nariz. Aquela lavagem que a gente faz nos bebês de Mas sai vez em quando. sangue quando tu começas a espirrar também? Não, provavelmente você tá muito seco. Tem que lavar com soro. Enfim, vamos falar de coisas positivas. Quantos anos? Estado civil, se bem que já disseste, né? Estado civil, filhos, não tens filhos e uma particularidade tua. Eia. Eu tenho 36 anos. Tenho uma filhinha de 1 ano e 10 meses hoje, na data desse podcast. Tenho um companheiro português, não vou dizer que sou casado porque eu ainda não casei. Porque depois a gente diz que é casada, a pessoa fica ali, pressão, né? sócio. É pressão para ti, sócio. Uma particularidade... Cara, O que fazes, por exemplo? eu sou cantora e comunicadora, principalmente na parte da sociologia. Eu escrevo para uma coluna de terça, também faço reportagens, né? Conteúdo audiovisual. Tem uma banda feminina. Tem uma banda... Foi tarde demais, mas... faz não parte, a conheço. gente vai aprendendo. E tem uma banda só de mulheres que canta música pop, né? Dá aí um freestyle. Lady Gaga. Dá aí um freestyle. Calma, a gente ainda tem que conversar mais um bocado. Não, freestyle, canta aí. Tem um projeto que chama Bando da Lua, que é um projeto que canta músicas brasileiras, africanas e portuguesas para contar a história do que é construído o imigrante, né? A gente vai... Aqui em Portugal, a gente descobre muito sobre o que a gente chama de afrocentrismo, que é quais são as nossas origens mesmo, as influências no Brasil, na música, através de Cabo Verde, Angola, Moçambique e etc. Então, esses dois projetos eu acho que são peculiaridades, porque são projetos que definem muito o que eu acredito como identidade. É isso. Tá cheio de... És um multitasking, é? Sim, senhor. Como é que encontraste a página? Pelo TikTok, né? Foi no TikTok. Na verdade, eu sigo muitos influencers e muitas pessoas que criam um conteúdo de diversidade, um conteúdo cultural, diverso, e achei a página em alguma das hashtags. Qual é que é o trecho que tu viste? Qual foi o trecho que tu viste? Eu vi a entrevista com uma brasileira. Aliás, eu vi mais de uma, né? Mas era uma brasileira, mas ela estava falando sobre o trabalho dela aqui enquanto imigrante. Uma loira do cabelo comprido assim. E também... Muito bom episódio, por acaso. Gostei bastante. Pois, e vi também de duas moças
Mas elas estavam falando mesmo de coisas da vida. Não era nada muito específico. Aqui é tipo, falamos qualquer coisa. Aqui legal, assim. Não há aqui nada coordenado, não há nada estipulado. Falamos sobre a vida, experiências que cada um teve. Mas para ajudar isso, o que é que nós fazemos? Vemos aqui alguns trechos para estimular aqui a opinião do pessoal. Eu tenho aqui, despertar com isto aqui, que eu certamente não sei. Olá a todos. Já também não te quero colocar numa posição sensível. Já tiveste outras relações, correto? Sim, eu tenho 36 anos. Sim, só namorei tiveste. bastante. Não. Estás com o teu único e último e só tiveste um na vida. Pronto, não acredito em fadas. Para reduzir a desilusão, não é? Projeto Conselho. Há alguns clichês na comunidade masculina que dizem que há alguns motivos que levam o homem a se desenvolver. Um deles é aquele estalo que dá na vida dele, onde ele pensa o quanto perdeu de tempo e o quanto tem que recuperar. E o outro é quando ele leva um pé na bunda amoroso dentro de um relacionamento e ele entende, por tabela, voltando o ciclo de que ele perdeu um tempo precioso no seu desenvolvimento. E hoje nós vamos tratar de como superar sentimentos que você possui ainda dentro de você em relação a um relacionamento passado e como superá-lo. E aqui eu vou dar a vocês 6 passos para você não ter mais desculpa na hora de começar a focar em você mesmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal de desenvolvimento emocional, a você com 3 pontos aonde a vida do homem ela gira em torno. E isso com ou sem relacionamento. Então vambora. O primeiro deles é o trabalho. O segundo é a vida social. E o terceiro é a saúde física. Diz-me, achas que isso é os 3 pontos que devemos focar depois do fim de uma relação? Então, não sei se eu acho, porque eu acho que é individual. Cada um foca no que acha que consegue. Mas eu não sei se nessa ordem. Talvez eu focaria primeiro a saúde física, eu colocaria ali / emocional. Porque eu acho que é o que, se a cabeça não tá bem, o corpo padece, né? Que é o diz o ditado. Então, primeiro eu focaria na minha saúde emocional e física. O meu natural, e isso aí é individual, seria focar muito no trabalho. E pronto, isso ia gerar minha vida social. Eu acho que o fim de um relacionamento é muito individual. Tem pessoas que sofrem muito no fim. Tem pessoas que, o fim já foi durante. Então, na hora que dá o fim mesmo, a pessoa já está pronta para começar um novo capítulo na história. Mas é uma coisa muito, muito individual isso. Eu não sou uma pessoa que eu sofro no fim. Porque eu sofro ao finalizar. Ou seja, no processo de terminar qualquer relação. Seja sexual ou seja de amizade. Eu sofro no processo. Mas também quando acabou, para mim já é uma página nova. Na verdade, eu já tenho novos pensamentos, já vou criar novos objetivos. Eu não sofro após, sabe? Agora, tem pessoa que sofre após. Não pode nem encostar, né? Desculpa. Tem pessoas que sofrem no após. Que é... Caraca, agora acabou mesmo. O que eu vou fazer? E é individual. E geralmente essas duas pessoas estão juntas. E é aí que acontece a porcaria toda. Porque geralmente pra mim, esse relacionamento está acabando. Aí quando acabou, bola pra frente. E a pessoa... Acabou. Não, peraí, volta aqui. Se calhar alguma dependência emocional, não? Claro que sim, claro sim. Sendo que quando você coloca o elemento relacionamento dentro disso aí, a coisa fica um pouco caótica, porque a nossa gestão do tempo fica prejudicada. Nós não sabemos exatamente como essa turbulência emocional, que é ter outra pessoa na nossa vida, acaba prejudicando na nossa relação com o trabalho, saúde física e vida social. Então não é muito incomum você ver camaradas aí, amigos seus, saindo da vida social depois que se relaciona.
some quando a namorada aparece, certo? Ou começa a ficar mais lento no trabalho, porque começa a gastar o dinheiro que economizava com a namorada, que às vezes não dá aí um match de mindset financeiro e acaba que ele antes era um cara que economizava e agora tem que gastar porque encontrou uma companheira com um ritmo de gastos diferente, enfim. Então, quando se coloca um relacionamento no meio, tudo pode mudar. Tá, então, vendo isso, vamos tratar das 6 maneiras de como o homem pode superar um relacionamento depois que se tira o elemento mulher da jogada e ele tem que reconfigurar a sua vida. Então, compartilha com aquele seu camarada que precisa se reerguer nesse sentido aí. Primeiro de tudo, redefina os seus hábitos e os seus hobbies. Senhores, quando você está há muito tempo com uma pessoa, é normal que você crie uma rotina que não só a inclua, mas também a priorize em certa medida. No entanto, quando ela sai da sua vida, você vai precisar criar do zero uma nova rotina que não a inclua mais. Bem visto. Dá-me a tua opinião. Bem visto, por acaso. Não, há certas coisas que nós fazemos involuntariamente, mas quando é contextualizado assim como ele está a fazer... Mas desculpa, interrompi-te, diz-me. Não, claro. Eu acho graça porque ele colocou os relacionamentos heteronormativos como a regra. E aí fala, tira a mulher, mas eu que já me relacionei com homem e mulher, ou quem relacionamento homem, mulher e mulher, eu não acho que é o contexto a vida do homem e a vida da mulher. É uma vida em conjunto quando você tem com outra pessoa. E é o natural, quer dizer, ali ele falou sobre o contexto da pessoa não sair do meio social dos amigos e etc. E isso, pra mim, é uma visão muito infantilizada, sabe? Adolescente faz isso. Adultos, que eu entenda, eles entram num contexto de compartilhar. Então, eu insiro a outra pessoa no meu meio, assim como a outra pessoa me insere no meio dela. Eu acredito no equilíbrio. E se você odeia água, eu tenho certeza que você não vai se relacionar com alguém que odeia água. Você odeia. Não é algo como eu não conheço água, você odeia. Então, se você geralmente quer se relacionar com pessoas que têm gostos em comum, hábitos em comum. Se eu gosto muito, muito de churrasco, vai ser bem difícil eu me relacionar com uma pessoa que seja vegana, 100%, e ativista do veganismo. Porque a gente não vai frequentar os mesmos ambientes no geral. Então, na minha cabeça, né? Então, se você vai lá... Aqui já discordamos, aqui já vamos discordar. Mas desculpa, continua. Porque, na verdade, eu não acredito que opostos se atraem. Na verdade, eu acho que opostos se distraem. Porque aí, realmente, eu vou me afastar da outra pessoa. Pra mim, nem faz um consenso. Se eu sou doente por futebol, e eu vou namorar uma pessoa que odeia futebol... Aí você foi infantil em escolher esse tipo de relacionamento e foi guiado pelo tesão da paixão. Porque como que você não vai dar certo? Você já sabe que ontem o Benfica jogou e quem é doente pelo Benfica estava lá torcendo e jogando. Se eu odeio futebol e odeio o Benfica, como que eu vou não ter atrito nesse tipo de condição tão básica? Sendo que daí vem outros atritos, que são os atritos naturais do ser humano, que mesmo quando você tem muito em comum, eles vão surgir. E aí você já faz uma escolha infantil, que é escolher uma pessoa que nem gosta das mesmas coisas que você. Eu acho isso estranho. E o que ele falou ali, como que ele falou, a forma do cara voltar... Mudar os hábitos. Mudar. E é claro que uma mudança de hábito acontece... Porque se você teve um relacionamento por quantos anos? Desculpa perguntar. 7, 8 anos. Foi. O meu maior relacionamento foi por 5 anos. E era um relacionamento que não é íntimo como esse que eu tenho agora, que é de morar junto, casado e tudo. Era um namoro. Então, é claro que alguns hábitos você se adapta, porque quando eu estava solteira, jovem lá, meus 20 e poucos anos, eu era muito louca, saía pra balada todo dia, etc. E aí quando você tá de casal, você pode ser muito louco junto, mas aí você vai ser um muito louco junto pra 2. Às vezes a sua loucura, você gosta de ir pra balada e chegar às 4 da manhã. Às vezes a loucura do outro é fazer uma trilha de 50 quilômetros. Então você vai se adaptando na loucura um do outro e isso muda hábitos.
Mas eu acredito que os hábitos base, se você gosta de jogar futebol todo domingo de manhã, e é o seu hábito base durante 10 anos, acho que você tem que continuar com ele e vai ser o que vai continuar antes e depois, porque é algo que você gosta. Agora, se não for muito importante para você, você vai abandonar, como abandonaria em qualquer momento da tua vida que fosse para ser. Eu acho complicado culpar o outro pelas nossas decisões, sabe? Ok, agora vamos aqui dissecar aqui tudo aquilo que tu disseste. Na minha opinião, eu não acredito que nós devemos escolher pessoas que tenham os mesmos gostos que nós, mas sim pessoas que tenham os mesmos objetivos e base educacional que a nossa. Não precisa de ser exatamente a mesma educação, mas precisa de ser uma educação que normalmente existe. Vamos ver as duas bases que existem, a liberal e a conservadora. Podemos gostar os dois de balada, podemos gostar os dois, se bem conservador, independentemente do que for. Há conservador que adora balada, há liberal que não adora muita balada. Mas pronto, tendo em conta que um é conservador, outro é liberal, há aqui valores que se calhar divergem um do outro. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Diz-me. Você hoje, aos 35 anos, tem os mesmos objetivos que você tinha quando tinha 15? Em que sentido? Família, sim. Porque desde puto que eu tive essa ideia. Objetivos, no geral. Quero ter a minha família, quero ter filhos, claro que E profissional? Porque todos os objetivos, eles existem em várias formas da vida. Objetivo econômico, objetivo profissional, objetivo emocional e afetivo. E isso muda, pelo menos pra mim mudou. Eu era uma pessoa que não queria ter filhos. Eu não me via numa relação heteronormativa tradicional. E hoje é até irônico, porque eu tenho uma relação heteronormativa tradicional. Tenho uma filhinha que eu nunca nem quis ser mãe, hoje amo ser mãe. Então, meu objetivo mudou. Mas uma coisa eu tenho que... Então, eu não acredito que a pessoa tem que ter os mesmos objetivos. Eu acho que resume tudo no primeiro que você disse, que aí eu concordo muito. A sua base educacional. Não no sentido só de conhecimento, igual você falou, porque cada um vem de um contexto, né? Tem gente que tem mais acesso à escola, tem mais acesso àquilo. Mas aquela base de princípios básica, que é... eu trabalho muito, como eu já tive clientes assim, eu sou formada em Direito e fui advogada há muitos anos. Então, olha, o meu padrão é, não quero ter filhos, não quero perder tempo com construção de família para além dos dois. Então, meu objetivo é trabalhar muito e ficar rico. Aí, o outro cara falou, realmente, meu objetivo é trabalhar muito e ficar rico. Os dois estão casados até hoje, sem filhos, lindos, maravilhosos, e focam no trabalho. Eles são trabalhos... Para eles, funciona. Para mim, não funcionaria. Percebe? Então, eu acho que sim. O que você falou, que é a base, aí eu escolheria um parceiro nisso. Agora, sobre objetivos, eu acho que a compreensão da caminhada do outro é que faz ter um relacionamento duradouro. Ou, nem vou falar duradouro, produtivo. Porque cada coisa tem que durar o tempo que tem que durar. A gente não manda na vontade do outro. Mas a compreensão, acho que faz parte. Mas isso vai um pouco com qualquer outra coisa. Da mesma forma que tens que ter compreensão para os objetivos do outro, tens que ter compreensão. Quem diz compreensão barra empatia. Tens que ter compreensão barra empatia para com os gostos da outra pessoa. Por isso, se gostas de churrasco e é um gosto que afeta os meus princípios, não é bem sim, isso. sim. Podemos dizer balada, por exemplo. Balada e voltar às tantas da noite, beber bastante e etc. É um gosto, mas que afeta os meus princípios. Aí somos incompatíveis. E aí você vai querer construir uma relação, uma família com essa pessoa? Não, isso é quando os gostos afetam os princípios da outra pessoa, que é basicamente já o limite que ela tem. Sim. Aí já estás a tentar corromper aquilo que a pessoa é ou foi educada a ser. Depois podemos entrar em outros caminhos, que mas que tipo de educação que também tiveste e quais são os teus limites, qual é que é a tua tolerância, aceitas isto, não aceitas isto, aceitas aquilo. Tem que existir, obviamente, uma empatia e compreensão de ambas as partes. Só que temos que criar aqui, se calhar, algum limite sobre aquilo que transgride o nosso princípio. Mas a gente já tem esse limite. Só que também não adianta a gente querer que o outro nos compreenda se a gente não se compreende.
E a gente tem que parar de ter relações onde o outro tem que adivinhar o que a gente quer. Sabe? Então, se eu não gosto de uma camisa amarela, eu tenho que dizer, olha, eu não gosto dessa camisa amarela. E você vai decidir se pra você é tão importante usar uma camisa amarela que você abre mão da relação. Ou então que não é isso tão importante pra mim, não é algo tão solidificado, eu posso abrir mão. Mas isso tem que vir do conhecimento próprio. Se você não for feliz, você não leva felicidade pro seu relacionamento. Se você não se entender, você não consegue entender o outro. Sabe? Aqui só entra aqui em algum conflito de interesses quando só um lado é que está a fazer essas exigências. Claro. E depois, quando o outro lado também pede ou faz algumas exigências, já existe alguma, não é justificação, mas alguma imposição. Em que não porque isto assim, não porque isto assado, depois chega um ponto em que, epá, mas isso parece que eu só é que estou a tentar trabalhar e melhorar. Estou aqui para agradar às tuas vontades e aquilo que eu estou a tentar colocar em cima da mesa ou pedir que tu faças para nós caminharmos em conjunto, já existe condicionantes, já existe pretextos para não fazeres. Ou porque estou a ser controlador, ou porque estou a ser isto, estou a ser aquilo. E aí pronto, já torna-se mais uma relação de uma pessoa em que a outra está a participar do que concretamente duas pessoas. Sim, mas sempre cabe o bom senso. Isso já morreu há muito tempo. Pouca gente tem. Pouca gente Era bom a gente resgatar. Mas é porque, por exemplo, cara, eu acho muito complexo isso. Porque existem princípios como o direito de ir e vir, a liberdade de expressão. Existem vários princípios básicos do ser humano. E se eu, individualmente, na minha relação, tô tolhendo algum princípio básico, já é ponto de eu sentar e entender o porquê. É uma insegurança minha? Ou o outro está causando uma insegurança em mim? E isso tudo resolve com a conversa. Eu acredito no diálogo e no diálogo sem anedota. O diálogo direto, sabe? E que seja funcional. Mas as relações humanas são complexas e cada um tem o seu calcanhar de Aquiles para poder lidar com suas inseguranças. Então, de repente, aquele fim de semana que você tirava para sair, ou aquele outro fim de semana que você tirava para ficar com ela em casa, onde você visitava os parentes e aquela coisa toda, agora você vai ter que criar um novo sistema. E esse novo sistema não deve mais incluí-la, ok? E por que não deve incluí-la? Bom, porque senão esses buracos, essas lacunas, onde ela deveria estar na sua rotina, se não forem preenchidos com algo de valor, você vai acabar sentindo falta e vai acabar recuando. E claro, falamos aqui que um dos maiores inimigos para se voltar para um ex-relacionamento é a nostalgia, porque a nostalgia confunde as nossas memórias afetivas e só nos faz lembrar dos momentos bons. Tá soando familiar, camarada? Então relaxa que tem mais ainda. 2. Você precisa ter uma meta de longo prazo ao qual você queira se arriscar. Muitas das vezes, quando você está em um relacionamento, você fica um pouco mais cômodo e acaba pegando todo o seu recurso e transferindo para o seu relacionamento, digo até mesmo de tempo e também de finança. Então você investe em viagens, investe em uma casa conjunta, em aluguel, em uma vida compartilhada, saídas pontuais, e você acaba então adiando aquele seu grande objetivo que você tinha, de repente um grande gasto num curso, numa grande viagem para você melhorar o seu idioma, abrir uma... Aqui que eu queria falar, um grande erro que, eu não sei, eu acho que aqui, pronto, acho que aqui já vamos criar um conflito. Eu agora quero dizer que eu acho que é um grande erro que os homens cometem. Qual é o erro que os homens cometem? Acabam por se acomodar bastante no que toca na relação, que é o comodismo típico do homem, e não se focam nos seus próprios objetivos. Mas por que você acha que isso é dos homens? Acredito porque o homem tem mais tendência a sentir-se acomodado. Tá, então assim, vamos sair do achismo. Vamos lá para as estatísticas, certo? Que eu sou a pessoa que eu fui... A academia me ensinou a acreditar nas pesquisas. E aí a gente tem dentro... É claro que eu vivi 30 anos dentro de um contexto brasileiro, mas dentro da Universidade de Sociologia aqui, eu pude ver um pouco do contexto português, não é do europeu, bem específico do português, que é que hoje, ou seja, de
ou 10, 15 anos para cá, é que as mulheres começaram a poder ter acesso e direitos mais equivalentes, ou seja, acesso a sair para trabalhar, acesso a ganhar um pouco de uns salários melhores, acesso a entender que o homem também tem papel na criação de um filho, então os papéis têm que ser mais equilibrados, a mulher não está só em casa cuidando do lar. Então os números dizem que as mulheres é quem abre mão da própria existência em prol do homem. E aí eu digo isso agora numa forma individual, que é isso aconteceu na minha casa, que o meu pai tinha os objetivos profissionais e como as coisas eram melhores para os homens, minha mãe tem hoje 60 e poucos anos, naquela época as coisas ainda eram mais fáceis e mais desiguais entre homens e mulheres. Então, meu pai saiu para estudar e a minha mãe só conseguiu se formar, o grande sonho de formar numa universidade aos 62 anos. Então, eu não... É claro que eu não vou ser... não vou ser radical em não entender que, sim, do mesmo jeito que as mulheres eram condenadas a abdicar da própria existência para apoiar um homem, a sociedade também cobrava que o homem fosse um provedor. E isso traz uma pressão no homem. Aquela coisa do provedor, de que ele que tem que fazer, e ele que tem que construir, ele que tem que pagar, e etc. Mas hoje eu enxergo que isso tem que ser tratado com bastante delicadeza. E não acho que eu acho que o homem tem mais liberdade para ser o que ele quer ser. Sabe? A pressão social privilegia muito mais o homem. Por isso eu acho curioso a abordagem de falar assim, olha, você deixou de fazer tal coisa por causa da mulher, ou gastou em viagens e se perdeu. Pera, a viagem era para os dois. Ele gastou para a pessoa ir sozinha, para a mulher ir sozinha, ele também foi. Então, se ele quer fazer um curso, sente, olha, as finanças é em conjunto, pelo menos cada um tem um perfil de relacionamento. Lá em casa, o saco do dinheiro, quem coloca é os dois. Tem amiga minha que separa cada uma no seu saco, vão pegar as contas da casa e divide igual. Então também a divisão econômica no relacionamento, ela é muito diversa, pode ter várias formas. Mas lá na minha casa, por acaso, todo mundo joga o dinheiro no saco só e aquilo paga todas as contas. Eu quero um trompete novo de 3.000 euros. Nós vamos sentar e vamos falar assim, então. Vamos ver como que a gente pode fazer para suprir essa necessidade individual e profissional sua. De forma que seja equilibrado aqui, nossa casa e nossa construção. Porque aí lá na frente, eu não vou colocar a culpa das minhas não conquistas em cima do outro. Porque é tudo uma lista. Como eu te convenci de que aquilo era importante, não só para mim, mas para nós. Pensar o relacionamento como individual, eu acho que é fadar ele ao fracasso. Então é melhor ficar sozinho mesmo. Se você não quer pensar em conjunto, né? Vira ermitão. Polemizei, tchutchu. Isto vai dar, isto dava para tanto. É pena que, pronto, estamos aqui em cima do joelho, mas isso dava para tanto, mas pronto, vou tentar explicar da melhor forma possível, apesar de, pronto, vou explicar como eu acredito que as coisas acontecem. O achismo vai acontecer, a generalização vai acontecer porque nós temos que falar das coisas com base naquilo que experienciamos, aquilo que as pessoas à nossa volta experienciam. E isso faz com que nós tenhamos uma realidade ou tenhamos uma visão sobre a realidade que temos. Estatísticas são feitas por pessoas que são reunidas numa sala e elas dão a sua opinião sobre alguma coisa, ou são entrevistadas, tudo e mais alguma coisa. Nós não temos garantias que aquelas próprias pessoas estão a ser verdadeiras daquilo que dizem. O outro ponto é, temos que entender que existem maiorias e minorias. Se 10 pessoas baterem com o pé, imagina temos 15 pessoas, eu já dei esse exemplo, são exemplos práticos e analogias muito simples. Se 7 pessoas baterem com o pé na pedra e xingarem tudo e mais alguma coisa e continuarem a vida deles, mas 7 bateram com o pé, queixaram-se, choraram e reclamaram, e 3 não reclamaram. Ficaram calados. Por norma, as pessoas são capazes de dizer. As pessoas, normalmente, quando batem com o pé na pedra, xingam. É claro que, para ser muito mais concreto,
podemos dizer 7 pessoas reclamam, 3 não. Mas a mudança... Não. Primeira coisa que eu já discordo. As estatísticas, e lá quando a gente estuda estatística, a gente aprende. A estatística não são pessoas reunidas na sala. Por exemplo, o censo, aqui em Portugal, em 2020, teve um censo. O censo, ele é uma resposta de um questionário geral. Ou seja, ali não foram meia dúzia de pessoas lá, cientistas e etc., que decidiram aqueles números. Se você respondeu ao censo, se você mentiu, que desfavor, é muito feio. Né? Na verdade é crime, mas se você mentiu, lá está. Aí você está sendo instrumento contra a sua própria mudança social. Mas a verdade é que as pessoas que são... minha mãe foi agente do censo no Brasil, que lá chama IBGE, que é o Instituto de Estatística. E lá você colhe muitas informações que também são visíveis. Essa pessoa, quantas casas tem nessa favela? Ok, o cara tem que colocar aquilo. E a gente, se você diz que não acredita na lei, não acredita em pesquisa, então aí realmente está ao léu no mundo. Porque a gente cria procedimentos justamente para fazer instrumento de mudança social. Aí você me diz que não acredita na estatística, é óbvio que a gente tem que avaliar a estatística no todo, como você disse da pedra, que existe a estatística da minha casa. Na minha casa, 3 pessoas bebem água de manhã. Agora, no bairro, quantas pessoas bebem água de manhã? Isso pode mudar a estatística. E isso vai me trazer uma resposta sobre como que tem que ser o fornecimento de água naquele bairro. Por que que ali as pessoas bebem menos água? Porque eu fiz uma pesquisa. Aí eu vou para o macro. Ok, naquela cidade, naquele país. Então a estatística ela não é feita por meia dúzia de pessoas. Ela é feita dentro de uma metodologia de pesquisa. E aí é acreditar ou não na ciência, né? É uma coisa assim. Mas tem métodos de você comprovar ou não. Pronto, aí eu acho a estatística. E algo que mais me polemizou aí é porque eu acredito na estatística e ponto. Né? E acredito no instrumento de mudança. Entre minorias e maiorias, o que traz o resultado social, seja nos relacionamentos, como a gente está abordando aqui, seja na ordem profissional das coisas, sejam nas cotas, que é muito debatido no Brasil, são coisas que a gente analisa a partir de alguém que disse alguma coisa. Por exemplo, minha amiga sofreu uma violência. Ela não deu queixa na polícia. Portanto, a polícia não tem aquele número. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que aquela região onde ela passou é perigosa ou não? Tem muitas agressões ou não? Não posso, porque ela não registrou aquilo. Então, a partir de um registro, a gente consegue fazer uma análise e criar instrumento de mudança social. Seja qual for, se é nas relações, se é no profissional, se é na rede de saneamento básico. Diga, homem, desabafe. Eu tenho que ser muito sensível, que já vi que se calhar certos tópicos podem encaminhar para outros que muito sinceramente não estou tão devotado ou interessado em encaminhar. Diga. Mas da mesma forma que existe o reporte que a tua amiga podia fazer dessa situação, existe também os falsos BOs. Os falsos depoimentos que as pessoas normalmente fazem ou por injustiça, ou por raiva, ou por dinheiro, o que quer que seja. Isso vai para a estatística mesma. Não. Sabe por quê? Porque o dever da autoridade investigadora, da polícia, no caso dela, é investigar e saber quem, por quê e se. Okay, Essa então, é a questão. E eu não defendo, como advogada, eu não defendo a mulher está sempre certa, o homem está sempre certo, o pai está sempre certo, a mãe está sempre... Ou o patrão está sempre certo, o empregado. Mas existem números que nos mostram uma tendência. Entre patrão e empregado, existem direitos e leis que levam a gente a enxergar dentro dos números da estatística que o empregado se lasca mais. É o que se ferra, porque ele é o que não fica rico, que trabalha 12 horas, ganha um salário e ainda tem que vestir a camisa da empresa, senão ele não presta. Isso a estatística mostra. Mostra através de denúncia, através de pessoas em situação de miserabilidade. Aumentou o número de moradores de rua. Isso vem de alguma coisa. E é isso que a gente estuda. Então esse reporte falso que você disse, é claro que acontece, eu já vi acontecer.
Mas o papel do advogado, do operador de direito, do delegado, da polícia, do investigador, é fazer com que a verdade... Aliás, eu não acredito em justiça pura, mas que o equilíbrio jurisdicional, ou seja, entre a justiça e as relações, aconteça. Se é um reporte falso, a obrigação do policial, do investigador, é não só descobrir que é um reporte falso, como punir quem deu o reporte falso. Porque isso me atrapalha enquanto mulher, imagina. Se eu não fui abusada e falo que fui. E aí eu ouço discursos de quem descredibiliza o que eu sofro porque outra pessoa já mentiu, ou enfim. É polêmico e delicado isso aí. Há aquela questão também dos nazis dizerem que está estatisticamente comprovado que os africanos têm um QI bastante inferior em comparação com os caucasianos. Em qual pesquisa? Estatísticas que eles revelaram. Se tiverem realmente a fazer essa estatística, de facto, pode até comprovar-se isso. Mas se formos averiguar quem é que tem mais acesso à escolaridade, quem é que tem possibilidades de colocar as crianças na escola. Mas isso já... Sim, mas isso não reflete na estatística. Isso já é uma outra estatística que é feita, não associada a essa estatística de quem é que tem o QI mais elevado. Chega aqui na nossa ideia. É exatamente isso que você está falando. Não, mas porque há uma causa-reação. É isso que eu estou a referir. Que tu, se sabes que existe algo, vais comprovar estatisticamente, ok, está comprovado, mas qual é a razão pela qual isso existe? Tens que fazer uma nova estatística e tu não podes reger, tu, se calhar no teu ramo de profissão, obviamente, eu tenho que especular. Eu não posso guiar sobre estatística quando, imagina, se me disserem agora, estatisticamente falando, se eu sair daqui, existe 70% de probabilidade de eu chegar a casa. Porque vou de carro, o meu carro está com... Não interessa, tem uma coisa no meu carro. E posso, de facto, perder a vida. Mas eu já fiz esse trajeto várias vezes e nunca aconteceu. O perigo está lá e a probabilidade está lá a mesma. Só que devemos nos focar o quê? Nas nossas experiências. Isso digo eu. Porque assim, a nossa experiência individual, ela não gere uma regra geral. Ela não pode criar uma regra geral. Porque existe, quando eu digo estatística, a gente tem que analisar também de onde vem. Eu já li essa pesquisa. Eu te perguntei porque eu já li, inclusive, fonte do meu estudo. É quem está me contando essa história. Porque realmente, se quem criou essa metodologia e essa estatística foi Hitler e 2, 3 generais nazistas, realmente, isso aí... Quem fez? Qual grupo ele analisou? Quando eu falei de estudar na minha casa, estudar na minha vizinhança, estudar no meu país, é diferente? Porque... Deu um barulho aqui. É diferente porque faz diferença de quem está falando. Hoje eu estudo muito o discurso afrocêntrico porque a gente sabe que isso aí é uma falácia que foi criada como forma de dominação colonial. Então, os grandes reis vieram do continente africano. Grandes nomes, os primeiros filósofos, os primeiros cientistas. Então, a gente tem que entender também que quando eu digo estatística e metodologia, quem está me contando a história. É óbvio que você, como homem preto, eu quero ouvir você e a sua perspectiva para falar sobre a sua realidade. Eu não vou... Tá ali? Eu não vou escutar um empresário, o herdeiro do old money lá, que já ganha por família e família dinheiro, sobre a sua realidade. Óbvio que eu não vou fazer isso. Mas eu preciso sim de reportes, de que você me diga, de que pessoas que têm uma vida parecida com a sua me digam coisas para que a gente daí sim, virando uma experiência geral, tirar conclusões. Não só porque eu posso dizer assim, no Brasil eu nunca fui assaltada. Quer dizer que lá não tem assalto? Não, então minha experiência individual não pode criar essa regra geral. É a gente conseguir entender como são tiradas as conclusões. E é óbvio que isso vem de uma especulação. E a especulação vem da análise de algum fato. Claro, é assim que começa. Mas ele não pode parar aí. Tem que ir além, sabe? Existe alguma validação de uma pessoa
não estudado em estatística, falar com 500 pessoas. Quando digo falar, não é cumprimentar, ter uma conversa de café, cada um vai ao seu caminho. Não. Conhecer experiências de vida, dar margem para as pessoas partilharem as suas experiências, como é óbvio, os seus agrados e desagrados. Até que ponto essa experiência ou esse conhecimento que ele está a adquirir não lhe dá uma percepção sobre a vida. Claro que dá. Mesmo que seja, alguns casos, contra aquilo que ele acredita. Como assim? Por exemplo, eu posso acreditar que normalmente uma pessoa que tem os braços compridos vai viver para sempre. E chega aqui alguém que tem os braços compridos e diz que vai morrer amanhã. Eu estou a dar exemplos Sim, ridículos. Eu entendi, você quis dizer que uma pessoa que talvez não frequentou um estudo técnico formal claro que tem conhecimento. Inclusive, muitas das pessoas que não têm uma formação técnica, como dizem, frequentar uma universidade, etc., e que me ensinaram muito mais do que muitos professores lá da cadeira da academia, da universidade, o que for. Não digo isso, mas eu digo que tem que ter a sensibilidade de entender as várias experiências individuais. E é óbvio que você, como ser humano que pensa, você consegue entender um ponto em comum em todos. Ok, aqui também acontece isso, aqui nessa casa também acontece isso, aqui também com essa pessoa acontece isso. E para isso você precisa só ser pensante, analítico e coerente. O tal do bom senso. É óbvio que tem, mas é a partir daí que cabe o debate. E é por isso que quanto mais conhecimento, mais liberdade a gente tem. Diga, homem. Eu estou-me a rir, mas não é de ridicularizar absolutamente nada. Eu só estou-me a rir porque... Não, estou-me a rir porque isso tem tanta margem para tanta coisa, mas eu sei que vai ser ponto a ponto. E aí isso acaba por depois nem ser uma discussão ou argumento, porque... eu depois apresento um argumento, esse argumento tem que ser desconstruído de uma forma analítica e depois o outro argumento também tem que ser desconstruído de uma forma analítica. É claro que não estamos aqui também a falar especulativamente e como se vivêssemos dentro de uma gruta e simplesmente estamos a tirar as coisas ao ar. Não, eu normalmente numa conversa acredito que o peso da minha experiência tem muito mais valor do que concretamente um estudo comprovado sobre aquilo que eu estou a viver. Porque os estudos que aparecem lá fora é sobre aquilo que eu estou a viver. Muitas outras pessoas estão a viver. Existe uma vida partilhada. E há estudos feitos sobre essa vida partilhada. Mas então você acabou de... Não, mas deixa-me concluir. E tendo em conta essa vida partilhada, as pessoas quando comunicam entre elas estão a partilhar conhecimento, estão a partilhar informação. Essa informação partilhada faz-nos acreditar, obviamente cabe a quem tem alguma consciência, ou criar um estereótipo, ou criar um conhecimento sobre a causa. Estás a ver? Agora, não podemos quando a pessoa apresenta um conhecimento sobre a causa, assignar logo um estereótipo, ou então um julgamento de juízo. Claro. Porquê? Porque nós não sabemos até que ponto, ou temos que deixar pelo menos ela concluir o que é que ela tem a explanar sobre a situação, até de facto entendermos qual é que é a suposição dela. Claro. É aí que eu acho que se calhar nós perdemos-nos na comunicação, não estou a dizer eu e tu, sim. Nós seres humanos perdemos na comunicação porque existe muito aquela ideia que nós temos, agora vou utilizar uma terminologia que tu conheces, que temos que lacrar. Temos que lacrar em tudo que seja em termos de ideologia ou pensamento oposto. Eu, por exemplo, uma pessoa que não concorda comigo, eu até gosto. O que eu não gosto é quando a pessoa não concorda comigo e depois ainda me quer dar pau na cabeça. Aí já sinto um bocadinho, não digo só frustrado, mas sinto que já não há a comunicação já está quebrada, já não há muito por onde se mexer. Eu entendo isso de duas formas, sabe, Rui? Eu entendo uma, da gente estar farto de parecer que está sempre numa guerra, quando, na verdade, quando a gente diverge é que a gente converge, que é aí que a gente consegue construir coisas, mas ao mesmo tempo eu também entendo que algumas pessoas apanharam tanto que já estão sem paciência e acabam indo nessa onda que você falou de lacrar e etc. Porque, fogo, não aguento mais, lá vem essa pessoa... Podes explicar já agora o que é lacrar, porque quem segue não... Está a aumentar, o meu povo brasileiro que me segue está a aumentar, mas há quem não sabe.
Epá. Lacrar. Como é que eu vou explicar o que é lacrar? É você responder em algum diálogo de uma forma muitas vezes rude e que chame muita atenção. Eu não vou dizer que ela tá sempre correta, porque nem sempre quem lacra, lacrei, tá certo. Mas é muito um cala-boca, do tipo, você fala alguma coisa, mas então, vamos supor, uma polêmica. Solta uma polêmica, eu vou tentar... Okay. Tá batendo mesa. Ah, tá. Porque o fio tá curto. Uma polêmica, não gosto de pizza. Aí eu vou dizer pra você... e você não acha que o pizzaiolo tem que ter um trabalho? Exatamente isso. Percebe? O lacrar é um pouco assim. Existem falas que são muito mais sérias do que eu não gosto de pizza, que fazem com que quem apanhou já fala assim, cara, não quero ter esse tempo, eu quero que você se lasque porque eu estou cansado e ferido. E a gente tem que entender, assim como a gente gostaria que a pessoa entendesse nossos questionamentos, a gente tem que entender que muitas pessoas estão feridas sim. Mas ao mesmo tempo, cabe a gente perceber que existe um diálogo que tem que ser feito e que a partir daí é que a gente tem melhoras, conclusões ou mudanças para um bem geral, né, cara? Porque eu sou assim, muitas coisas que às vezes eu escrevo, as pessoas, lacrou. Qual é a tua opinião sobre... Eu nem sei como é... estás a seguir há pouco tempo a minha página, porque eu sou... deves ter visto uma coisa ou outra que eu publiquei, não? Eu vi, eu acho que eu vi... É que eu provoco bastante. Eu provoco não no intuito de... Eu vi alguma coisa que as meninas ficaram meio bravas, mas eu não lembro exatamente o que Não, é. mas há umas quantas coisas que... E se calhar se tivesses seguido a página 2 semanas atrás, possivelmente nem tinhas participado. Mas pronto. Por quê? Ainda... Porque eu tive uma interação... Mas eu seguia. Tive uma interação não muito boa. Até me assustei, meu. Tive uma interação não muito boa e pronto, acredito que se calhar tu não irias ficar do meu lado, irias ficar do lado oposto. Mas era da menina? Como? Uma menina que te respondeu? Sim. Eu não lembro exatamente o assunto. Sim. Mas eu sei que teve uma menina que te respondeu e ficou um bocado chateada. Há tantas, meu. Pior ainda, me Você anda ofendem. fazendo raiva das pessoas assim? E o mais engraçado, que me ofendem. Mas lá está, é aqui que entra aquela parte. Educação. Podem-te ofender, mas nunca ofendas de volta. Podes até ser um bocadinho arrogante a responder, mas nunca utilizes ordinarices em termos de palavra, nunca ofendas nenhum familiar. É assim que eu tento regir a minha página. Posso até provocar, e as pessoas depois reagirem da forma que reagem, mas nunca ofender. Mas você é o comunicador, você tem um poder de fala, né? Um destaque de fala. A pessoa é uma pessoa comum que não trabalha com comunicação. Sim, mas não deixa de ser um ser humano que tem sentimentos e tem as suas coisas também, né? Os seus problemas não resolvidos, porque quem ataca uma outra pessoa que não conhece... Eu gosto de falar com as pessoas nas redes sociais da mesma forma que falaria à frente delas. Por isso que não tem cabimento para mim ofender alguém que não ofenderia. Não, de ofensa não é. Lá está. Ser desagradável com uma pessoa ou ir mandar mensagem à pessoa a dizer, olha, tu és isto, és um frustrado e não vales nada, etc. Eu vou te cutucar agora. Eu adoro. Então você desde acha que tu não fiques chateado, eu para mim está-se bem. Então você está me dizendo que se a sua ofensa for uma ofensa polida, ela é aceitável. Mas se ela for escancarada, ela não é aceitável. Depende, porque vamos entrar em outras vertentes. O que é concretamente ofender para algumas pessoas? Porque eu não consigo ter uma régua de ofensa das pessoas. Imagina, existe uma regra geral em que tu ofendes diretamente com palavrões, a pessoa fica ofendida. Mas depois vamos a outra camada. Mas se você me diminuir, isso é uma ofensa, você está diminuindo o outro. Você pode não chamar de burro, mas com palavras bonitas eu vou falar assim, olha, você não tem competência para desenvolver o trabalho que você desenvolve e acho que é inútil você tentar se comunicar, já que a sua comunicação não chega de forma efetiva. Eu não falei bonito? Com palavras legais? Eu te xinguei? Eu não falei um palavrão. Não, mas lá está. Mas eu te falei que você é um incompetente. Não, mas já me disseram isso. Eu até gosto. O problema, sabes o que é? Eu gostar, eu não gosto, sinceramente. Eu gosto de ser competente sempre. Sim. Não, mas eu gosto que as pessoas possam sentir-se à vontade ao ponto de me dizer isso. Porquê? Porque não quer dizer que elas têm credibilidade suficiente para eu dizer. Porque eu depois vou avaliar. A pessoa faz o que eu faço. A pessoa consegue ter a consistência que eu tenho.
A pessoa tem alguma coisa que se espelhe aquilo que eu já criei. Mas aí é você se autoafirmando. A sua consciência de si, ok, mas o outro não tem consciência de você. Ele vai e fala o que acha e tchau. Não, mas essa é a comunicação que eu tenho que fazer comigo. Ah, pois sim, entendi. As pessoas quando falam de ti, ou falam de alguma coisa sobre ti, elas estão a questionar a tua pessoa. Sim. E tu, como qualquer ser humano, tens duas opções. Ou levar isso a sério. O Leandro Carnal já diz isso. Não sei se tu faz a bola com o Leandro Carnal ou não. Se alguém te ofender, disser, sou careca, tu vais ficar ofendido? Não, és careca. Se for mentira, vais ficar ofendido? Não. Mas eu vou te dizer uma coisa. E agora, no podcast, o momento íntimo. Eu, depois que fui mãe, eu tive questões sobre o meu corpo. Porque eu era uma pessoa ativa fisicamente, etc. E engordei depois da gestação. Se você olhar pra mim, você não vai ver uma pessoa obesa, esteticamente falando. Quando eu vou no médico, o médico chama a minha atenção. Fala, oi, cuida aqui. Então, quando uma amiga liga e aconteceu, uma liga e fala... Meu, tu tá muito acima do peso, tu não tá bonita como era antes. Esteticamente, muita gente vai me olhar na câmera e vai falar, mas essa menina nem é obesa. Mas pra ela, eu tô. E como é uma questão que pra mim me feriu, eu me senti magoada. Percebe? É uma verdade? Não. Mas é uma questão pra mim. Então, muitas vezes, aquilo que você fala pode incitar no outro algo que machuca, mesmo não sendo. Ou mesmo você não se importando. Eu falar, ô, seu careca, como se fosse algo negativo. E você falar, poxa, meu, que saco, eu não me sinto bem assim. E isso te magoa. Então, cabe uma autocrítica de você falar assim, por que isso me magoa? Pera, calma. Vamos lá. Se isso me magoa, vamos ver como que eu vou lidar com isso. Ou o porquê eu tenho que lidar com isso. E aí, só a partir dessa autoanálise, você consegue não se importar com a crítica do outro. Na minha opinião, eu acredito que essa autoanálise tem que ser feita antes de usarmos as redes sociais. Eu queria tirar a pastilha porque eu não quero estar a falar com pastilha. Ah, claro, mas olha... Ninguém tem que utilizar... Eu acredito que tem que existir um certificado, uma formação para poder utilizar redes sociais. Análises psicotécnicos. Mas talvez para você porque há muita pessoa desequilibrada a utilizar redes sociais. Mas olha, tem muita gente desequilibrada na mesa do bar conversando. A rede social, infelizmente, é isso. Óbvio que hoje não é terra sem lei. E você consegue pegar um criminoso que praticou um cybercrime. Claro. Mas, infelizmente, quem tem mais poder da palavra, você é comunicador, eu sou comunicadora, aí sim, nós temos que ter essa autocrítica antes de falar no microfone. Agora, não tem como, eu não acredito em ter como querer que não existem pessoas sem noção e sem bom senso nas redes sociais. Isso vai acontecer. O que tem que acontecer é a gente ficar ligado. Se foi um crime, um cybercrime, é denunciar. Hoje tem jeito de... Agora, se a pessoa só é sem noção e tá destilando ódio, a gente fica triste pela pessoa e espera que ela evolua. E é por isso que eu não sinto... eu sinto às vezes a necessidade de responder, porque eu acredito que aquela pessoa não vai querer falar comigo, porque muitas das vezes já... O que é que eu fiz? A pessoa ofendeu-me porque eu publiquei algo que também supostamente feriu ou tocou numa sensibilidade dela. E o que é que eu faço? Vem falar comigo. Vamos falar. Só que ela se calhar pensa já que eu vou fazer alguma coisa. Eu sou inofensivo. Eu não vou fazer mal a ninguém. Eu só quero falar com a pessoa. E o mais engraçado, eu não me importo. Porque, por exemplo, há muita coisa que nós já estamos aqui a falar e discordamos um com o outro. Sim. Totalmente. Mas eu não quero mudar a tua vida. Não quero mudar a tua mente. Não quero mudar absolutamente nada. Eu só quero trocar ideia. Sim. O problema é que as pessoas estão tão focadas em querer mudar a vida dos outros, a dizer, não, tu a partir de agora tens que pensar de uma forma diferente. Pode até não ser parecido comigo, ou pode ser parecido comigo, mas a partir de agora tens que pensar de uma forma totalmente diferente, porque eu quero mudar, ou eu sinto-me intitulado o suficiente para mudar a tua vida. As vidas das pessoas só mudam conforme o trajeto delas, ou conforme aquilo que possa tocar. Mas, Rui, olha, isso é inerente. Assim, eu entendo, mas eu acho que isso é inerente ao ser humano. Os grandes filósofos debatiam ideias. Eles estavam ali para discordar ou para sair de um ponto em comum. Então, eu acho que isso que faz, que é, olha, eu discordo de você, etc., é sim, não para trazer, talvez, uma mudança individual, mas um novo olhar geral. Tipo, você falou não sei o que lá de mulher, que eu não sei o que é, realmente eu não me lembro.
eu posso dizer, porque estás bem disposta ou não estás bem disposta? Eu estou sempre bem disposta. Posso dizer? Então pronto, estás a falar daquela comunicação que eu tive com a moça. Eu não lembro o que é, mas eu lembro. Mas eu pus o print com áudio. Colocou. Eu não ouvi o áudio. Aliás, o áudio era seu. Sim. Mas eu... Não viste o dela? O dela foi primeiro. Não vi o áudio dela. Eu vi um escrito. O escrito, basicamente, eu tinha publicado a dizer que as mulheres hoje em dia estão muito desinteressantes. E depois ela disse, acho isso injusto. Eu disse, sim, mas já foram constatadas experiências, e não só experiências minhas, como de muitos amigos meus, estou a falar, como é que tu disseste o termo? Heteronormativo. Normativo. Exato. Estou a falar nesse registro. Sim, exato. Estou a falar nesse registro. Eu disse, nessas experiências, eu de facto estou com uma claridade espetacular. Se calhar devia ficar aberto. Melhoraram ali. Não perca os raciocínios, já volto. Olha aqui. Olha para aqui. Pois. Está bem melhor. Eu vi que melhorou. Não, pronto, voltando. E ela virou e disse assim, acho isso injusto. E eu até o momento estava a dizer, estamos a ter uma conversa normal. E depois eu disse, já várias experiências que eu tive e tudo mais não foram tão favoráveis porque as mulheres demonstram muito desinteressante. Mas o desinteressante não é chamar elas de burras ou algo assim de género. O desinteressante que eu quis depois, ela reafirmou infelizmente, é ser intolerantes à opinião oposta. Quando digo oposta, não é concretamente de um homem. Mas por que você disse mulheres? Eu disse mulher porque... Pronto, porque é o seu contexto? Exato, eu normalmente é aquela coisa do... É porque tem pessoas, né? Sim, mas eu normalmente lido com aquela coisa do homem-mulher. Eu sei que existe uma inclusão e não devemos fazer essa segregação, mas daí existirem esses textos que eu faço e acaba de ser bastante whatever. E ela depois virou e enviou o áudio, mas o áudio estava à espera que ela enviasse o áudio a explicar, a dizer, olha, é assim, eu acredito que isto é assim assado, até podia rematar, olha, estudos comprovados não sei aonde. Não. Ela disse assim, você deve ser um gajo, deve ser uma pessoa que já levou muito toco na vida para estar frustrado nesse ponto. Porque para estar a dizer um absurdo desse tamanho é porque não pegas nenhuma mulher. É porque quando você coloca essa dicotomia homem e mulher, fica parecendo que sempre um ataque de gênero. Eu entendo o que ela sentiu. Porque imagina, pode ser um ataque de gênero e falar, pô, esse cara odeia mulher. Ou ele não gosta 100% de mulher, ou ele tá frustrado com alguma coisa individual. Eu entendo, mas eu também entendo que essa resposta é uma resposta mesmo de internet. Porque se você tem o poder de jogar lá, você não espera, imagina, se sua página tá ali, 1 milhão de seguidores, cada seguidor vai te mandar uma mensagem porque você falou mulheres e não pessoas. Falei palavrão, né, gente? Falei, se foi, saiu, vocês esquecem, apaga. Mas enfim, e aí, imagina, aí eles... Por que você falou mulheres? Você não quer que 1 milhão de seguidores... Porque você jogou para público justamente para trazer isso pro debate. E talvez entender, olha, por que você usa sempre mulher? É alguma coisa contra as mulheres? Ou não, você agora tá não, porque eu uso o meu contexto heteronormativo. Que não é o meu contexto, por exemplo. Eu sou extremamente... Eu nem acredito que existem função de homem e de mulher. Eu acredito que existem pessoas. Tanto é que, esquece, me manda cozinhar, não. Que eu não sou a pessoa do tacho. Então não sou mulher... Ou então minha relação, sabe? Então eu acho que talvez ela enxergou isso. Era isso. Você leu e eu lembrei. Talvez a gente perceba muitas coisas que deixam ali o binômio, sabe? Homem-mulher, homem-mulher. E talvez traga isso tanta chateação de algumas que a gente sofre. A gente vê muito a incompetência ou o valor, eu não acredito, eu acho que as pessoas já nascem com valor, mas enfim, o valor da mulher sendo colocado lá numa etiqueta, como se elas tivessem que provar alguma coisa, e ninguém tem que provar nada. Agora você tem que ver aí por que você tá achando as mulheres desinteressantes. Não, mas eu disse isso, por acaso já disse no outro episódio. Mas eu depois respondi a dizer, olha, eu disse exatamente por esse tipo de resposta que tu acabaste de me dar que eu acho que as mulheres são desinteressantes. Mas agora vamos entrar noutra coisa, se calhar também já pode-se pegar e dizer, pronto, estou a ser novamente assim assado. Mas pronto, vou dizer o que tenho a dizer. Eu disse, olha, porque tu, aparentemente, esteticamente, és apelativa. Mas lá está.
eu como sou uma pessoa que vai muito pelo intelectual, estou a falar da moça. Como assim apelativo? Apelativa. Que tem um corpo, tem esteticamente, era bastante apelativa. Uhum. Não, nem utilizei sequer essa coisa, porque eu não gosto desse tipo de intimidades. Eu disse, olha, tu és bastante apelativa, mas o facto de seres apelativa, porque eu dei, pronto, dei a prova, estou a falar, mas acho que a câmera está contigo, exato. Eu constatei que realmente o que ela acabou de fazer é exatamente o que faz muitas mulheres interessantes, que são extremamente intolerantes à opinião dos outros homens ou de outras pessoas. E se eu te disser que eu conheço mulheres interessantíssimas, mas que já estão nesse ponto de intolerância? Eu tenho uma conhecida, não chega a ser minha amiga, que é intelectual extremamente... Sabe aquela pessoa assim que você fala, mas ela criou uma... Oi? Tá solteira. Solteira. Mas ela criou uma intolerância porque ela foi agredida enquanto mulher. Não, esquece. Não. Não. E até porque ela é bissexual e hoje namora uma mulher. E ela foi agredida enquanto isso. E então ela pegou uma intolerância de tudo aquilo que a atinge enquanto mulher, porque ela foi parar numa delegacia, inclusive as pessoas foram presas aqui em Lisboa, notícia boa, a justiça existe. E os caras foram presos ali no metro, acho que de Arroios, porque bateram nela, porque ela tava com outra menina. Ela foi agredida por... Ok, isso para mim, pronto. Eu fico-me pela minha opinião, mas eu não faço, não estimulo. Isso é que me diverge, porque normalmente existe aquela ideia que quem tem o mesmo discurso ou pensa exatamente da mesma forma, pratica em ações. Eu não. Eu fico-me pelo, se calhar, uma opinião, uma ideia até, sobre um assunto. Mas eu não incentivo absolutamente nada. Mas olha, aí é que já acho que, pronto, esse tipo de agredir pessoas que partilham opiniões, sexualidade, gosto e etc. Isso para mim já está completamente fora. Mas, por exemplo, você disse assim, eu fico com opiniões. Só que existem pessoas que filtram, que é o seu caso, e existem pessoas que não têm essa capacidade de filtrar. Então, quando você, que tem o poder do microfone, dá uma opinião, você tem que pensar o que essa opinião está transmitindo para quem está ouvindo e quais são os resultados dessas ações. Por exemplo, lá no Brasil agora, o hype, ou seja, a moda, é falar do Léo Lins, que é um humorista, que fez uma piada sobre, eles chamam de humor negro, fez uma piada sobre escravidão, dizendo, o povo reclama... Não era hidrocefálica. Não, também. Não, mas fez mais? E sobre abuso infantil, isso foi... eu não vou nem reproduzir, para ser bem sincera, é bem grotesco, e hoje tem uma lei, chama Lei Antirracismo, e a juíza mandou proibir o cara de fazer o espetáculo dele nesses termos, de falar essas coisas. Não, e tudo mais, ele fez o principal foi uma escravidão, que entra dentro do crime de racismo e injúria racial, e pronto, foi proibido. Aí criou censurou, não censurou, aquela discussão. Aí ele disse, eu só emiti uma opinião. Eu só tava fazendo as pessoas rirem. Só que cada espetáculo dele tem 5.000 pessoas assistindo, rindo e aplaudindo. E dessas 5.000 pessoas, por exemplo, lá no sul, no Brasil, foram encontradas pessoas em situação de escravidão moderna, que eram pessoas que eram açoitadas, a gente tá falando de 2023, eram açoitadas, que não comiam, quando comiam a comida estragada. Então, a opinião que ele só emite, mas não faz nada em ação, teoricamente, ela foi para pessoas que têm coragem de fazer. Então eu, enquanto comunicadora, tenho que ter o cuidado e o filtro de entender os porquês da minha opinião e se eu realmente devo guardar ela para mim ou eu devo passar para o outro. Porque eu só tenho controle de mim, eu não tenho controle para o outro. E o poder tá em quem tem o microfone, a caneta. Sabes o que é que eu te digo quanto a isso? Diga. Já tenho problemas o suficientes para procurar outros para me pôr em depressão. E eu não posso ir buscar mais problemas do que isso. Eu não posso estar a responsabilizar-me por aquilo que digo. Não, tenho que me responsabilizar, como é óbvio. Isso tem que me responsabilizar, como é óbvio. Mas não posso responsabilizar pela interpretação que as outras pessoas fazem. Porque imagina o que é tentar explicar a uma pessoa que está decidida em não querer perceber. É a mesma coisa que tentar ser abrangente para todo tipo de discernimento.
você não vai tentar explicar para quem não quer entender, porque essas pessoas que não querem entender já estão perdidas. É eu tentar convencer um racista a não ser racista. O cara já tá perdido, ele é convicto. Agora, tem as pessoas que estão perdidas ali no meio. E que sim, eu acho que e se você ama... Desculpa interromper. Tu achas que é nossa obrigação tentar salvar todas as pessoas? Enquanto comunicador, a minha obrigação é ser consciente sobre o que eu quero passar como informação. Tens que responder a minha pergunta. Tu achas que é da nossa responsabilidade, ou tua ou minha, de salvar todas as pessoas daquilo que nós acreditamos que é? Porque eu acho que é até prepotente da nossa parte acharmos que nós... salvar. Eu acho que é quase prepotente da nossa parte, ou presunçoso da nossa parte, acharmos que nós temos o que aquela pessoa precisa para correr bem a vida dela. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu acho que é um bocadinho. Eu estou falando primeiro de liberdade de opinião, ou seja, de responsabilidade na hora de falar. Você pode ter certeza que lá na minha casa, eu falando, é diferente de eu fazer uma reportagem ou vir aqui no podcast e falar por um número infinito de pessoas, porque qualquer um pode vir cá, clicar e assistir o vídeo. É diferente. Na minha casa, eu falo coisas que talvez eu tenha mais poder para mudar o meu contexto. É a minha casa. Mas calma, o que é... Aqui pronto, eu já... Você acha que não tem que ter responsabilidade sobre o que você fala? Não, eu acho que é mais legítimo alguém que diz exatamente o que diz na sua própria casa quando diz à frente das câmaras, porque é muito mais genuíno, demonstra mais integridade do que uma pessoa que diz uma coisa porque quer salvar pessoas e quer, quando digo nem salvar pessoas, quer não ferir ninguém quando fala, e depois quando está no seu meio e essas mesmas pessoas têm acesso a elas ouvirem ou estarem na presença de uma pessoa... Mas você está falando como se eu falasse uma coisa dentro de casa e outra na internet. Não é isso. É você pensar no tipo de informação que você quer dar. Eu chego lá na minha casa e minha filha apanhou na escola, eu vou falar para ela, eu quero que você reporte para mim quando isso aconteceu, eu não quero que você bata. Ok? Ok. Quando eu chego aqui pra internet, eu não vou falar assim, ai, que bate, tem sempre violência naquela escola e etc. Não. Eu posso abordar esse tema de uma forma mais cuidadosa, do tipo, como não dando a resposta, mas trazendo as pessoas para me ajudarem a pensar, que é, olha, aconteceu essa situação individual. Como que tem que ser? Como a gente está ensinando a conduta das nossas crianças? Percebe que é diferente de eu falar pra ela, você vem e me reporta. E diferente de eu ir pra rede social e falar, vem e fala comigo, Não, vamos pensar o porquê existe violência na infância. O que nós estamos ensinando. Porque isso não vai ser só eu expressando uma opinião, mas eu também buscando uma troca. Que as pessoas também tragam pra mim informações que me façam pensar e criar novos conteúdos para falar, cara, talvez o que eu tô ensinando lá na minha casa pode ser melhorado. Percebe que para minha filha eu dei uma ordem, mas para minha audiência eu chamei para conversar? É a mesma linha de pensamento. Eu não tô sendo não verdadeira sobre aquilo que eu sou dentro da minha casa. Mas a informação é diferente. Ali eu tenho um poder de ordem. Por enquanto, que ela é uma criança, mas eu tenho um poder de falar, você me reporta isso. Mas para minha audiência, para sua audiência, a gente fala, cara, eu tenho pensado nisso. O que vocês acham? Sabe? Que é o que eu vi também muitas vezes você fazer. O que vocês acham sobre isso? É diferente de eu falar assim. Mas aí já entramos naquele campo daquilo que tu me ensinaste quando eu comecei a falar sobre as estatísticas ou algo assim do género. Que me ensinaste que mas vamos deixar a parte dos achismos. Eita, pera. A experiência individual não é... Como é que o Nando Moura disse? A experiência... A experiência individual não dita uma regra geral. É isso. Exato. Mas isso aí não é o achismo. Eu não tô pegando aquilo que os meus seguidores lá, que eu tenho, sei lá, 7 mil seguidores só, pego lá... Só? Mas vamos lá, eu pego lá meus seguidores e pego aquilo como verdade. Não, até porque os meus seguidores geralmente pensam parecido comigo. Então é muito comum a gente ser afagado. Isso é bom ou é mau? Pra mim eu acho que isso é muito mau. Isso é... Porque limitante, não é que não é bom e é mal, é limitante, porque a gente começa a acreditar que o mundo é só aquilo.
quando existem pessoas que pensam diferente. Então, uma troca não dita uma regra. Uma troca faz com que a gente progrida a pensar. Que é diferente de ditar uma regra, não é um achismo. Aí eu acho, calma. Vamos pensar o porquê acha, de onde veio, como acha. Vamos conversar? Porque daí que do diálogo vem a construção e o desenvolvimento. Tu não utilizas a palavra acho? Utilizo. Mas deixando muito explícito que é, por exemplo, eu sou formada em Direito. Então eu falo assim, o meu achismo dentro de um conhecimento de direito, eu falo, gente, eu acho dessa situação por causa do artigo tal. O meu acho sobre algo que eu não estudei ou não entendo vai ser sempre um acho de pergunta. Vai ser assim, eu moro na Amadora. Quando eu cheguei do Brasil aqui, eu fui morar na Damaia. E a primeira coisa que me falaram foi, lá é perigoso. Aí eu disse, eu acho que não é. Será que é? Porque eu nunca fui assaltada. Como que é pra vocês aí? Eu não achei estatística. Tem pessoas, não tem pesquisa. Quem me dera que tiver. Mas olha, eu estou desenvolvendo esse trabalho. Mas tu podes desconstruir o achismo. Se achas de facto que é um achismo, não quero utilizar a palavra irrelevante, mas pouco estudado ou pouco fundamentado, então vamos tentar desconstruir, não estatisticamente, porque nem toda a gente tem acesso às estatísticas, nem toda a gente anda com papéis na mão para poder justificar aquilo que acredita. Claro que não. Logo, o que é que deve fazer? Ok, tu achas que na Damaia assaltam. Ok, eu vou dizer então. Eu acordo às 8 da manhã, eu apanho o comboio, vou trabalhar, volto, já estive às 3 da manhã a passar na Damaia. Estou a dizer, hipoteticamente falando, porque eu não vivo na Damaia. Eu vivi, nunca fui assaltado. Sim, mas dar exemplos concretos, a dizer, eu estive aqui, eu fiz isto, nunca fui assaltada, já vi várias pessoas, os assaltos normalmente acontecem lá na parte de cima, porque isso não aparece nas estatísticas. Depois de dizer assim, olha, eles normalmente juntam-se ali porque é quinta-feira, é quando eles estão todos de folga, ou quando eles não vão à escola, há certas coisas que não aparecem. Mas você não acha que está o erro, Rui? É a mesma coisa que o GPS. O GPS, tu se fores a pesquisar o Google Maps, daqui até a minha casa só existem trajetos de carro, autocarro, a pé, e de bicicleta é pela estrada quase. Mas agora, se eu sacar uma outra aplicação, alguém foi atualizando lá e existem corta-matos. Estás a ver? Uhum. Há certas informações que aqueles que nós achamos que simplesmente estão a falar da boca para fora acabam por alimentar quem supostamente sabe. E aí o que a gente tem que fazer? Comunicar. Exato. Comunicar. E principalmente saber quem está me comunicando. Porque, por exemplo, essa estatística que eu estou fazendo esse trabalho de pesquisa para uma matéria jornalística e eu não encontro pesquisas. Para você ter ideia, eu não encontrei pesquisas sobre o surgimento da região da Brandoa. Tem uma história que é contada, mas não existe mapa. Que é onde eu vivo. Não existe mapa, não existe... No alto ou lá embaixo do largo? Mas aqui mais perto da feira. Então no largo. Isso aí. É um largo? Ali é um largo, uma praça, ou se tem velhos. A jogar a malha. É, isso exatamente. Mesmo. Eu adoro, tá? Eu vivi lá quando era só mato. Estás a ver agora onde tem o Mineirão? Sim. E tem o elevador, está tudo bonito. Uhum. Aquilo tudo era só mato. Sim. E as pessoas iam lá para aquelas festas portuguesas. Uhum. Havia bailaricos e etc. Sim. Yeah. Sim. Mas estamos a falar há 14 anos atrás. Não, desculpa, e olha, é uma região surgida nos anos 80. É muito velha aquela zona. Não, não é jovem, anos 80? Não, é muito velha. Aquilo era tudo só mato, meu. Antes, aí eu fui Foi modernizado então há pouco tempo, desculpa. Exato, foi modernizado há pouco tempo. Urbanizada, aquela coisa. Mas o antes disso, eu não tenho. Então, no Brasil, por ser um país muito, muito maior, tem mais estatísticas regionais. Então, eu consigo saber quantos homicídios teve naquele bairro, quantas mulheres grávidas, quantas pessoas têm a doença tal, porque existe mais esse tipo de pesquisa, que é o que eu sinto aqui em Portugal. Porque se eu tivesse mais esse tipo de informação, os meus achismos não iam ser à toa. Eu ia saber que quem está me dizendo isso? Eu entrei dentro de uma universidade, eu estava fazendo mestrado em ciências sociais e a professora me disse que aqui não tinha xenofobia. E aí eu disse, eu não tô dentro de uma universidade ouvindo que não tem xenofobia, sendo que, cara,
É o prato do dia aqui pra mim, não tem como. E aí surgiu, tem até uma entidade chama Casa do Brasil em Lisboa, que começou a fazer as pesquisas pra mostrar. E eu nem tô falando só de xenofobia contra brasileiros, tá? Então, peraí, eu precisei olhar dentro da universidade, eu precisei olhar quem tava me passando aquela informação e se ela tinha algum embasamento e qual era o embasamento para aquilo. Ok, quem tá me passando informação? Uma professora europeia, classe média alta, branca, e que não me apresentou uma pesquisa de que aqui não há xenofobia. Então, pera. Supostamente tem valências para dar essa informação. Supostamente. Você percebe que eu tive que analisar profundamente quem Claro. me passou a informação? Porque era a minha professora. Só que aí que entra na gente entender como praticar o achismo. Cara, mas espera aí. O que ela tá me falando não combina com o que eu vivi. Então vamos entender por quê. Se eu, que sou azarenta e vivo num contexto que isso só aconteceu ali onde eu vivo, ou se isso acontece mais vezes. Então eu vi outros pesquisadores que me mostraram... É o meu celular que tá vibrando. Outros pesquisadores que me mostraram que aquilo que ela disse não tinha embasamento. Não existe uma pesquisa. A pesquisa que existe é agora. E que mostra que sim, tem muita xenofobia aqui. Sobre dados policiais, sobre dados estatísticos de pesquisa, sobre número de agressões marcadas, enfim. De várias formas. Então, a gente dá como comunicadora a nossa opinião, mas ela tem que vir com responsabilidade. É óbvio que eu vou olhar para o seu contexto. Ok, é um homem de 35 anos, é um pai, sabe? Então, ó, quem tá me falando? Lindo. Então, quem tá me falando isso? Percebe? Então, não é que eu sou contra a troca, mas eu não dito uma experiência individual como uma regra geral. É isso. São opiniões, não vamos estar... Olha, isso eu acho bastante atraente. Atraente não no sentido do contacto, atraente ver nas pessoas, ou bonito de se ver entre as pessoas. E eu tento sempre falar na minha plataforma. Eu posso dizer algo que possa tocar com as tuas inseguranças, possa tocar com as tuas ideologias, possa tocar o que tu quiseres achar que toca. Mas dá a tua opinião, não há ataques ou evita de ataques pessoais, porque eu acho que não vai progredir em momento algum na conversa. E depois continuamos. O problema é que a maior parte do que é que prefere fazer? Vê aquele texto, diz logo: eu acho que esta página é isto, aquilo, aquilo outro, etc. A maior parte das vezes eu nem sequer respondo. Eu removo a pessoa porque vejo que a pessoa se calhar está num espaço, se calhar que não vai de encontro com aquilo que ela quer encontrar nas redes sociais. Então se calhar estou-lhes a fazer um favor. Removendo da página, está mais à vontade, ou mais em simbiose com as ideologias que tem, ou aquilo que acredita, ou aquilo que se calhar deve ser o mundo para essa pessoa, como muitas outras pessoas. Agora, há outras que, quando eu tenho tempo livre, acabo por responder e dizer: qual é que é a tua opinião? Por exemplo, recentemente houve uma moça, por acaso nem cheguei, acho que cheguei a responder. Ela disse que a página faz muito ataques às mulheres, porque que os episódios são muito mais abrangentes, mas no entanto a página parece que foca-se mais em criticar mulheres. Eu depois perguntei: mas qual é que é a tua opinião sobre o que foi publicado? Mas o que você... Nem entrei. O que eu tinha publicado... A sua resposta para ela? Foi isso. Mas qual é que é a tua opinião sobre o que foi publicado? E o que eu tinha publicado, já nem me lembro, uma coisa qualquer. Nada tinha a ver com a página, nada tinha a ver com... E eu depois perguntei porquê. Porque eu já vi que a melhor forma de amenizar a situação é simplesmente ignorar o que a pessoa disse. O problema é que depois a pessoa vai continuar a picar, vai se sentir picada, ou vai sentir sempre a necessidade de querer manifestar. E quando eu vejo que, ok, quer manifestar, quer ser chata, quer discutir, eu não quero discutir. Por isso, ou estamos alinhados num ponto em que dás a tua opinião sobre o que é que foi publicado e não faz ataques pessoais, porque eu não estou a falar da tua família, não estou a falar de ti em concreto, não estou a falar... E se você estiver falando do meu gênero? Tá Sim. falando de mim. Não, mas, por exemplo... Se eu falar, todo homem não presta. Você Olha, é homem. Mas podes acrescentar até... Tens que aproximar um bocadinho mais do microfone. Desculpa. Tu até podes dizer: A cadeira é confortável. todo homem africano, preto, é isto. Não me vai atingir.
Agora, tu vais-me responder o quê? Sim, mas isso és tu, mas há quem não... Mas cada um tem que fazer o seu próprio trabalho. Mas eu crio um consenso. Nem todo mundo ou é preparado, ou é disposto, ou tem vários fatores que fazem a gente ser diferente. Então, você é desse jeito, mas se eu falar assim, ó, todo homem é burro, e eu falar isso tantas vezes que eu vou reproduzir isso na mente de muitos vai tornar verdade. E aí você perde seu trabalho, por quê? Porque aos poucos foi criado uma ideia de que todo homem é burro, quando você é inteligente. Então sim importante. Agora vou entrar com o teu argumento, Bia. Diga. Então calma aí. Então agora vou entrar com o teu argumento. Então se eu estiver constantemente a dizer, ou tu estiveres a dizer, o homem burro, qual é que é a tua base? É achismo. Sim, não, mas eu não estou dizendo que eu digo isso. Não, eu sou contra. Não estou a dizer o teu caso, porque claramente não é o que tu dizes. Mas o que eu estou a dizer é, se estivermos a reger por esse âmbito, então o que é que te faz pensar que o homem... Porque sim. Então mas não vale a pena. Tem o poder do microfone. Mas não vale a pena sequer dar continuidade. Influenciador. Mas nem me chames isso sequer. Não, eu disse isso no episódio. Qualquer comunicador é um influenciador. Não, qualquer pessoa. Qual é a coisa que tu gostas de comer e não deves comer? O quê? Qual é a coisa que tu gostas de comer e não deves comer? Gordura da picanha. Picanha. Uhum. É um bocadinho difícil fazer analogia com isso, mas pronto. Gordura mesmo. É que eu estava aí mesmo. Mas é delicioso, quando tem sal, é bastante bom. Isso. Não, mas evita mesmo isso, que eu também. É que eu não gosto de açúcar, então doce já não me pega, mas. Picanha, não vamos por aí. Vamos mesmo por esse exemplo. Já dei esse exemplo no episódio anterior. Picanha. Tu não podes comer picanha porque já andaste a comer na semana passada. Vais ao Pingo Doce, ou vais mais ao talho. E vês alguém a sair com um saco. 3 kg de picanha. Não falaste com essa pessoa, simplesmente só viste a pessoa sair. Não acreditas que essa pessoa influenciou-te a querer comprar picanha. O problema está quando todas as pessoas que saem daquele talho, saem do Pingo Doce, saem daquele supermercado, estão a sair com um saco de picanha. Tá. Vamos lá. Aí já estão a manipular a escolheres aquilo que supostamente já gostas. Aí vamos lá. Um único cara que eu não conheço saiu do talho com a picanha, com a gordurinha que eu tanto adoro. Ele talvez, que eu não conheço, não vejo, não consulto e etc, não me influencia tanto. Mas se ele for um ator famoso que eu vejo, sigo, assisto os podcasts, vejo os produtos que ele indica, para num prato e fala, tô comendo essa salada com picanha, porque a gente tem que ser feliz. Não, mas isso vai impulsionar ainda mais. Não, vai te impulsionar ainda mais. Tu não estás a ver. Eu disse que qualquer pessoa é capaz de influenciar. Uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum está a pegar, porque o foco não é a pessoa, é o teu vício, o teu problema que tens que trabalhar. Mas tem quem influencia mais, é por isso que existem vendedores. Não, mas o que eu estou a dizer é, tu falaste que tipo, tens os mais famosos, tens as pessoas que destacam-se mais. Que é o seu sem caso. dúvida, sem dúvida, pode existir isso, mas não podemos desmerecer aquelas pequenas pessoas, aqueles pequenos gatilhos sociais que existem no mundo, ou existem por aí, em que tu acreditas que, ok, eu não vou fazer isso porque eu já comi bastante, já consumi isto, ou não devo fazer isto. Mas se vires alguém a sair de um sítio com aquilo que tu já queres comprar, mas estás a evitar em comprar, tu acabas por comprar. E é uma coisa que tu não deves comprar. Agora, claro que vai impulsionar 1000 vezes quando vês alguém famoso a sair com uma picanha na mão. Se estiver mesmo já grelhado, etc., tu vais, não, vou mesmo comprar. E essa é a responsabilidade de nós comunicadores. E é por isso que eu acho que a gente tem sim que pensar os nossos achismos e as formas como a gente causa provocação. Porque nós influenciamos mais. Se a minha mãe me falar, compra uma roupa, tem influência diferente do que uma pessoa na rua falar, compra essa roupa aqui. É diferente. Porque quem te segue tá ali porque se importa com o que você pensa, com o que você quer falar. Estás a dar muito crédito a pessoas que simplesmente clicaram um botão só. Não, acredite, porque tem pessoas que eu não conheço porque não me interessam. Não estou a desmerecer. Atenção, antes de começar já a criar aqui situações, não. Por favor, digam que as pessoas são importantes. Não. Eu não estou a desmerecer as pessoas. Eu estou a dizer que às vezes também estamos a dar muito valor a pessoas que se calhar só estão a quadrilhar para dar mais informação a outras pessoas, porque existe o hate watch. Sabes o que é isso? Claro. Hate watch é veres uma pessoa que não gostas, não suportas. E isso claramente... Eu não entendo, mas sei que existe. Eu... Quem eu não gosto, eu não quero
quero nem saber que existe, mas E acredito que eu tenho vários. Por exemplo, uma das situações que também eu acho que é muito bom, às vezes essas provocações que eu faço na minha página, é saber quem de facto está a seguir com um intuito crítico. Uhum. Porque por vezes há quem acabou de chegar, faz logo um comentário, eu dou o benefício da dúvida, acabaste de chegar, não sabes o que é que se está a tratar, eventualmente vais deixar de seguir a página ou algo assim do género. Só que depois, quando imagina essa pessoa que faz um comentário que acabou de chegar, ofende-me, eu tranquilo, mas eu não apago. O que é que eu faço? Deixo lá 3 dias a marinar o comentário e depois vejo quem é que gostou. E às vezes são pessoas que já estão a seguir 2 anos a página e a comentário a dizer que tu és um XYZ. E quando digo XYZ são ofensas mesmo fortes. Não é tipo é desnecessário, lamentável, é este tipo de comentário. Não é isso. Esse ainda é o que é. Estás a ver? Aceito. Mas agora, tu és isto, foste não sei das quantas, aí já vou associar. E às vezes o que é que acontece? Apago a pessoa ou removo da página as pessoas que gostaram. E a pessoa que comentou fica na página. Mas você só apaga ou você pensa sobre aquilo? Sobre o quê? Por exemplo, se eu falar assim, você é um intolerante. Dando um exemplo. Você é um intolerante. E aí você leu. Você pensa, cara, eu fui intolerante aqui? Ou você só, não me importa, vou apagar? O intolerante, para mim, vou ignorar simplesmente. Só que lá está, quando ignoras, não quer dizer que aquela pessoa vai se calar. Porque a pessoa vai continuar a falar. É porque a questão para mim não é a pessoa. Porque aquilo ali, a opinião dela tá com ela. A minha opinião é, o meu pensamento é eu entender se eu fui intolerante. Eu saber fazer essa análise crítica. Eu fui. Ok, me coloquei na pele da outra pessoa. Concluí que para mim não fui intolerante. Ok, beleza, ignora, segue. Agora, se eu fui, eu tenho a capacidade de mudar e fazer a retratação? Porque eu acredito que a existência é sobre isso. Eu olhar e falar assim, não fui legal aqui? Então deixa eu olhar isso aqui, deixa eu voltar. Calma, vamos mudar daqui pra frente, porque realmente ali não foi legal. Ou então pensar, essa pessoa aqui é maluca, não tem nada disso, eu fiz uma autoanálise e não é assim. Sabe, a gente também tentar entender, porque a gente tá Eu funciono de uma forma diferente, mas isso é normal, como tu acabaste de dizer, e já disseste várias vezes, cada indivíduo lida da forma que bem acha e bem ajuda no dia a dia. Mas, por exemplo, eu lido de uma forma diferente. As pessoas colocam, não vou dizer colocam no, não, calma, deixa eu utilizar melhores palavras. As pessoas calam-me quando são educadas comigo. Elas te calam. Exato. Tá. Humildam-me. Humildam-me quando são educadas comigo. Sim, mas imagina, há 2 formas de responder a algo, por exemplo, se eu disser, isto é assim, assado, desculpa se percebeste assim, mas não é isso que eu quis dizer. Eu só acho que, por vezes, acaba por ser, imagina que eu estou a passar agora por uma situação, mas ninguém vai dizer isso, preferem ofender do que dizer, olha, estou a passar numa situação em que não gosto de comer pizza, porque eu não quero ser concreto, porque senão vamos chegar logo nesse assunto e vamos começar a debater e eu não quero estar a debater isso. Eu não gosto de pizza e tu estás a falar aqui que hambúrguer é melhor que pizza. Desculpa, mas para mim eu acho que afeta mais, mas na minha opinião acredito que o hambúrguer é melhor que a pizza por causa disto, isto, aquilo. Eu, se for preciso, eu meto like e pondero. Sim, agora, qualquer ataque que me façam, perdem-me. Ódio a gente tem que, né? Qualquer não, mas qualquer ataque. Não, depois não. Combater que eu digo só houve uma pessoa que me fez sair de mim. E muito sinceramente, ainda estou a trabalhar isso. Mas é uma pessoa. É um homem. Através de comentário na internet. É um homem. É um homem que. Digo isso porque não é a separação de homem e mulher. Digo isso por causa da agressividade que ainda tenho para com essa pessoa. Se algum dia cruzar com ela. Nome, a gente quer nome. Não, é um campeão. É daqueles campeões que ficam nas esquinas e pensam que. Pronto. Um vagabundo, por assim dizer. Não queria utilizar a palavra, mas um vagabundo. E pronto. Ele por 2 vezes seguiu a página e ofendeu-me. Só que eu removo, eu não bloqueio. E depois esqueço-me de quem segue a página ou deixou de seguir. E depois voltam a seguir novamente. Não faço a mínima ideia que eram pessoas que seguiam. E depois começam a dizer, olha, se quiseres eu vou-te apanhar aí, vais levar nos cornos. E depois fica aquela coisa do o orgulho, não é orgulho, aquele ego,
aquela coisa de competitividade. Não é competitividade, não interessa. Mas fica aquele remanescente. Eu removi e disse para mim, ok, porque eu já estava a responder muitas vezes. E eu, quando respondo mais que 2 vezes, é porque já estou fora de controle. Já cheguei a esse consenso. Se eu começar a responder, eu respondo normalmente, a maior parte das vezes, uma vez só. Uhum. Depois a pessoa ou não responde, ou quando responde, novamente a atacar. E eu depois, para não estar a bater boca, removo a pessoa. Porque eu coloquei mesmo na bio. Se não tens mente aberta, não sigas. Eu, se estivesse à procura mesmo de seguidores, se estivesse a angriar tudo e mais alguma coisa, eu tinha a página aberta. Falava sobre os tópicos que, novamente, a palavra lacravam sobre tudo e mais alguma coisa. Existe páginas assim e que angariam várias pessoas. Eu vejo pessoas a fazerem A, mas a viverem B. Que também é o normal na humanidade desde sempre. Eu fui uma pessoa criada dentro da igreja e se tem uma coisa que eu mais vi na minha vida é pessoas que pregam uma coisa e fazem outra. Isso aí acontece. Mas calma, foste criado coisa e... Não, mas calma. Uma coisa é tu te identificares com outra coisa passado ao longo dos anos. Vivenciares algo e depois encontrares com outra coisa e... Não, eu percebo que o ser humano, involuntário ou voluntariamente, é hipócrita. Sim. Isso é uma verdade. A questão é quando tu crias um ênfase sobre a tua hipocrisia. O problema já está aí. Em que dizes de boca cheia que quem faz isto é isto, mas depois, assim que fechas a porta no teu conforto, és exatamente aquilo que condenas. Sim. Aí já não, meu. Aí não funciona para mim. Não funciona. Coisa que você já te chateia. E dentro da comunidade africana, por isso é que eu distanciei-me. Eu no início, vou-te contar uma pequena história. Assim ficas a conhecer um bocadinho sobre o meu trajeto. No início comecei com esse registro. Somos irmãos, panafricanismo, montamos juntos, etc, etc. Mas depois comecei a ver certas atitudes em que não é interesse geral, como aparenta nas redes sociais, mas sim interesses individuais. Ou então, seletivamente individual. Quer dizer que promovemos as mesmas 6 pessoas, supostamente são os oradores que devem ser promovidos, fazemos as nossas propagandas, vendemos os nossos produtos, e depois temos os nossos minions, e vamos estar a partilhar os nossos minions, a falar das mesmas coisas, não chegar a um consenso nenhum, não procurar a resolução, e não debater internamente aspectos a serem melhorados. E se é para ser assim contraprodutivo dentro da comunidade, então mais vale a pena ficar num canto. Por isso é que eu distanciei-me. Estou na minha ilha, confortável, diga-se de passagem, e eu vejo certas situações a serem dissolvidas porque, lá está, o interesse. Mas isso acontece em toda a comunidade. Nos artistas isso acontece, no jornalismo isso acontece, até entre advogados. Eu fui da comissão da OAB Mulher, OAB do Direito da Igualdade Racial, lá no Brasil, em Minas Gerais, onde eu nasci. E lá também a gente via meia dúzia de privilegiados, que eram mais destaque, tudo aquilo ali. E isso eu acho que não tem como a gente ficar só chateado com isso e pronto, porque isso vai acontecer no geral. Hoje eu já me chateei muito com isso, principalmente no que diz respeito à minha caminhada artística. Mas afastaste. Na questão da igreja, em que eu comentei no início, eu me afastei por causa da intolerância e do desamor que eu encontrei lá, enquanto eles pregam amor e abraços. És a segunda pessoa que me diz isso. Pois. As outras 2 são africanas, mas como tu disseste, acho que acho que transcende a cor. Claro, até porque... E há um jovem que desde dos 10 anos que vai à igreja sempre esteve lá. E ele confessou a dizer-me que eu estou na igreja, aquilo nem parece que é igreja. Falam mal uns dos outros, este dorme com a mulher daquele. E ele dizia-me, eu sinto-me enojado, mas já tenho tanto tempo de igreja que eu não consigo abandonar agora com 27 anos que ele tinha na altura. É porque hoje eu não frequento mais a igreja, mas eu não deixei de ter uma fé. E acho que é individual e que cada um enxerga a fé
como acha que deve, ou como aprendeu e quer continuar. Eu não acredito no conceito eurocêntrico de fé, sabe? Mas eu acho que o que mais faz isso se destacar é justamente o discurso. Olha, aqui tem amor, porque Deus é amor. E aí você vai lá e não vê o amor, não vê o acolhimento. Então isso me afastou de lá. Mas, por exemplo, no caminho artístico da música, como cantora, eu já vi muito dessas coisas acontecerem. Eu cantei para grandes nomes, cantei para Paula Fernandes, sabe? Então eu vi de perto muitos poucos privilegiados. Eu vi que muita gente muito boa não está incluída dentro de posições de destaque por N motivos, ou dinheiro, ou porque é amigo do fulano, não importa. Sempre vai ter esse tipo de privilégio dos poucos. E o que eu decidi, depois de me frustrar tanto com isso, é que eu queria ter um caminho consciente dentro daquilo que é o meu propósito de vida, que é o que a gente estava falando antes de começar. Então eu decidi que, se eu morrer amanhã, talvez eu não estive onde eu achei que eu deveria estar, ou talvez eu me frustrei com a atitude de alguns, mas eu andei os meus passos e trilhei o meu caminho de forma em que eu melhorasse como indivíduo e passasse a mensagem real daquilo que eu acredito. Então hoje, talvez eu tenha aí 3 projetos, 2 bandas e uma... Eu sou colunista numa coluna independente. Eu tenho 3 projetos em que eu acredito muito. E que domingo passado, por exemplo, me perguntaram: cara, por que vocês não são famosas? Que não sei o que lá. E eu falo: cara, meu interesse não é o primeiro a fama. Eu não vou fingir que com a fama vem influência, vem dinheiro. Claro que é legal. Mas eu quero ter a certeza de que eu tô fazendo o que eu amo, de uma forma onde eu faça bem pra mim e bem para os outros. E que lá, no final, se a minha vida acabar amanhã, ou se acabar daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu tenho a certeza de que eu tracei esse caminho com integridade, com amor, com consciência, que eu espalhei o melhor que eu tinha de mim, sabe? Então eu acho que, enquanto comunicadores, mesmo quando a gente provoca, eu tenho que pensar nisso. O que eu tô construindo, o que eu tô entregando o melhor de mim, eu tô fazendo bem pro outro, e eu vou chegar lá, sabe? Eu vou ter orgulho de quem eu fui, de quem eu sou. Eu tô dentro dos princípios que, para quem é cristão, vai entender o que eu falo quando amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não é tipo nem mais a si mesmo, nem mais ao próximo. Então, se eu me amar mais, eu vou ser egoísta e não vou melhorar como pessoa. Mas também, se eu amar mais o próximo, eu não vou ser um ser humano bom, porque eu vou esquecer de olhar pra mim. Então, eu acredito no equilíbrio da nossa jornada e do nosso propósito. E é isso. Qual é que é a diferença entre egocentrismo e autopreservação? Eu acredito que o egocentrismo, ele é quando você ultrapassa o limite do outro em prol de você mesmo. E a autopreservação é quando você entende os seus limites daquilo que te limita e te machuca. Então você não deixa a pessoa passar naquele seu espaço individual e único, sabe? Sim. Filosofamos. Sim. Eu até já estava aqui a mudar. Agora podemos mudar aqui o registro. Entretanto, temos tempo. Ainda temos um tempinho aí. Estás dentro da hora? Eu preciso daqui a pouco sair. Então, temos aqui mais 5, 10 minutos. Correto? Temos. Ok. Entretanto, também já está a chegar uma situação. Está aqui um vídeo, acho que é à tua medida. São feministas. Posso completar não vou só para tirar você carteirinha de responder ninguém, isso daí mas também? eu acho isso que eu vi estranho. aqui no chat também perguntando se existe dentro do movimento feminista um chamado ódio aos homens. Se existe isso. Existe ódio aos homens que estupram, que Violentam. praticam Mas feminicídio. Não ao homem em si. Não, Por o ser problema não é o homem. homem. aos homens que O não nos problema respeitam, é... e especialmente aos que são nossos aliados, que são muito poucos, porque mesmo os que se dizem aliados, dentro desses aliados, muitos que se dizem não são, na prática. Então, não, existe ódio apenas a quem Violenta nos mulheres. mata
e nos violenta. Tipo, por exemplo, tem vários homens aqui. Eu não sinto um ódio guardado de nenhum de vocês. Mas eu teria o receio de ficar sozinha com homens desconhecidos por uma questão de estatística. Por uma questão de segurança. E por uma questão de vivência pessoal. Porque de vivência pessoal. Não é nada incomum você pegar um Uber, por exemplo, e ele te assediar. Você tá no elevador, pegar com um homem, o cara te assediar. Minha mulher, quando pega Uber, ela fica falando comigo direto. Às vezes finge áudio, finge coisa, tá falando, entendeu? Exatamente. Mas vamos pra pergunta. Ódio ao homem, acho que... Pros meninos aí. Tem inclusive livros satíricos de feministas que se usam pra falar disso, que inclusive tem um da Valerie Solanas, chamado Scam Manifesto, que ela é feminista radical de segunda onda e ela sofreu várias violências de homens durante a vida. Inclusive, Andy Warhol roubou um escrito dela. Ela vivia na rua, em prostituição, e ela tentou ajuda com... Andy Warhol, acho que era. Certeza, Andy Warhol, que é aquele bem doidão, cabelo colorido, pá. Ela tentou ajuda com ele não ajudou, ela já tinha passado por várias violências sexuais, o pai dela tinha abusado dela, passou por várias violências, e ela escreveu um livro que hoje é utilizado contra as feministas como se fosse um manual do ódio. Só que não é um livro totalmente satírico, onde ela fala de num mundo onde não existem homens. Ela simplesmente cria. E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que esse livro é teoria feminista. Não é. Esse livro é um livro satírico que conta uma história sobre um mundo onde homens não existiriam. Mas isso não cria, no movimento feminista, um ódio a homens. Pode ser que muitas feministas, mulheres no geral, sintam certo medo de alguns homens por vivências que elas passaram, ou agressão, ou abuso de pai, de tio, de amigo, de parente, de alguma coisa, mas isso é algo que vai acontecendo na vivência da mulher. Por isso que muitas mulheres acabam criando esse medo, mas eu não digo que seria esse ódio, porque esse ódio, ele não vai se materializar de alguma maneira contra vocês, sabe? Tipo, como eu falei antes, a misandria, ela não vai chegar em forma de estupro em homens, abuso de crianças, violência doméstica, homicídios, mulheres matando homens depois de terminar relacionamentos. Tipo, essas coisas a gente vê muito mais dados por parte dos homens. E é por isso que eu falo que a gente vê muito mais a misoginia na prática do que a misandria. Por isso que antes eu perguntei pra vocês o que seria essa misandria da nossa parte, porque os dados que eu tenho de violências com homens não são relacionados com mulheres. Homens morrem mais por causa de homens, que matam outros homens. Sim, e na verdade, quando a gente escuta coisas que lembram de longe uma misandria, tipo, cara, odeio homem. Tipo, no dia que você... isso afeta no material, né? Não, geralmente são pessoas assim, cara, odeio homem, mas esse ódio se manifesta como? Aparece um homem e a pessoa sai correndo. É um ódio, assim, de medo de homem. É um ódio que, na verdade, ele não vira, tipo, uma violência contra vocês. A gente não faz nada que violente. Vocês não veem feministas agredindo homens na rua, fazendo coisas com homens. Vocês veem muito mais o oposto, né? A violência contra a mulheres. Bruna falou uma coisa que você também falou. Aqui, esses dois senhores, por acaso gosto bastante do... Qual que é o nome dele? É o do podcast Inteligência Limitada, não é isso? Não é o Varela. Varela. Não é o Varela, é o... Esse aqui. Está no meio, o negão, tá. que é o que nós tivemos a ver há pouco, que é o... Qual que é o nome dele? Ricardo Torne. É Torne? Torne. Até posso pesquisar aqui. Mas pronto, Ricardo Tomé. Ricardo Tomé. Exatamente, eu gosto muito dele porque ele consegue ser mais abrangente, calmo, sereno nas abordagens. Este aqui... Fico no comentário. Ele, por acaso, eu não conheço muito. Não, o Vilela eu conheço mais. Não. Mas pronto, voltando aqui ao tópico. Na minha opinião, existe violência, de facto. Como? Nas redes sociais existe campanhas e campanhas à volta de condutas que, se calhar, algumas são justificáveis de serem reportadas, mas muitas outras são englobadas. Não percebi. Tens condutas de certos homens que são condenáveis, que, como aquilo que ela mencionou, que eu não posso mencionar, que isto é para o YouTube, que é um homem a fazer uma coisa que a mulher não quer fazer. Sim. Exatamente. No intuito íntimo. Existem esses casos, mas, no entanto, depois existe o extremismo da exemplificação disso. Quando o homem faz algo que, se calhar, nada tem a ver, ou não está muito próximo daquilo, mas é amplificado ao ponto de... Agora você não vai gostar de mim. Não, mas vou explicar. Eu acho que é quase que... Tem uma frase que eu falo muito, que é assim, ó. Eu falo pra brincar.
né? Mesmo como forma de... Eu acho que ela disse isso que tu vais acabar de dizer. Que é nem todo homem, mas sempre um homem. Não, que todo homem é potencial isto. Elas falam muito isso. Todo homem é um potencial. Exato. É como dizer nem todo homem, mas sempre um homem. Porque, na verdade, eu, por exemplo, já sofri. E pra vir pra cá, como a gente nunca teve junto, sabe o que eu fiz? Mandei pra uma amiga. Eu não tenho família aqui. Então, mandei pra amiga. Amiga, tô aqui nesse lugar, tá? Tô chegando pro podcast agora. É aqui que eu tô. Quer dizer que você vai fazer alguma coisa comigo? Não. Mas eu vim de um contexto de violência, de estatística, de abuso, onde o meu contexto não me permite confiar 100% em estar num lugar desconhecido com uma pessoa desconhecida. Não, mas acho que fizeste o que 70%, a maior parte das pessoas, acho que é mais mulheres também, fazem. Mas por que é mais mulheres? Não, mas é recomendável isso. Claro que sim, mas porque existe... E não me sinto minimamente ofendido, não sei o que é que disseste. Eu falo, mas porque eu digo assim, quando a gente fala nem todo homem, mas sempre um homem, eu brinco que é homem fazendo omisse, que é mais uma forma de brincar. Não leva mal também. Mas que tem que trazer uma reflexão geral e não individual. Não é pra você ser ofendido enquanto homem, porque você tem consciência da sua conduta, dos valores que você defende, do que você faz ou não. Mas, num geral, existe sim números absurdos. Inclusive, aqui em Portugal, eu li uma pesquisa no mês passado sobre o número de violência doméstica e que era gritante. Em 2021 morreram 40 mulheres e 2022 desceu. Mas aí desceu você está falando 30. de extinção da vida. Aí eu estou falando de violência num aspecto geral, que inclusive é da Universidade Nova de Lisboa, que soltou esse estudo mostrando como que existem muitas mulheres... E é exemplificado as violências? Dentro do estudo, sim. Com gráfico, essas coisas. Sim, não, é exemplificado que tipo de violência que é? Violência, agressão, violência verbal? Exato. É tudo exemplificado nisso? É tudo exemplificado em detrimento de ser mulher. Porque aquela coisa do... Seja do chamar assim, ou vagabunda, ou até um tapa na cara. É tipo... Isso Eles não colocam só violência doméstica e põem uma porcentagem. Quando é um estudo, há uma subdivisão. Quando é um estudo, existem definições. Se você ler o resumo, eles vão chamar só de violência doméstica, claro. Okay. Então, existem... De novo, né, gente? Eu sou do Brasil, vivi no Brasil 30 anos, tenho 36, então o meu contexto de conhecimento é mais no Brasil. E lá existem muitas estatísticas, porque lá existe a delegacia da mulher. Portanto, existem registros específicos sobre aquele tipo de violência. Então, a gente fica muito pautado. Então, quando fala assim, feminista odeia homem, cara, eu não gosto nem de me chamar de feminista mais, porque eu acho que hoje o feminismo exclui muitas mulheres, sabe? Principalmente esse feminismo elitizado aí. Mas é uma coisa que vai para muito além. A gente ia ter que ficar aqui mais 2 horas. Mas, de qualquer forma, eu não acho que odeia homem. Mas que é preciso, sim, entender o porquê que eles estão tão feridos. A gente fala, nem todo homem, mas sempre um homem. Cara, por que então te atinge? Porque é a nossa realidade. Ofendido não fica ofendido. Incomoda-me, como é óbvio. Mas a menina ficou incomodada. E você achou ruim dela ficar incomodada. Dá-me o direito. Não, mas dá-me o direito. Sabes como é que eu funciono? Eu funciono da seguinte forma. Se tu disseres alguma coisa que me incomoda, ou que eu não gosto, e quando eu vejo que não há margem para comunicação, eu não vou falar contigo. Eu não quero discutir contigo. Eu não vou Mas dar é o seu direito. Não vou dar essa energia. Porquê? Porque eu acho que é descabido, primeiro ponto. E depois, o que é que eu vou chegar? Se eu penso de uma forma e a outra pessoa está a pensar de outra forma e está de uma forma agressiva a tentar incutir da forma como pensa, ou se calhar nem quer incutir, que simplesmente só quer despejar, o que é que eu estou a fazer lá em tentar comunicar? Eu não vou me dar esse luxo. Eu quando vejo que a pessoa está muito decidida em querer... não vou utilizar desta vez. Eu tenho que utilizar a despejar a opinião dela. Eu simplesmente vou ouvir, vou compreender aqui as partes que eu acho necessário, fazer o filtro necessário, mas depois vou seguir a minha vida. Porque eu sei que eu vou dizer, se calhar, uma coisa, vai interpretar de outra forma e vai logo pegar e
Mas já, tudo já bem, me disseram, o silêncio é um direito seu. já me disseram, sim, mas parece que às vezes até que não é. Mas já me disseram mesmo que é uma linha de raciocínio, uma forma de comunicação que algumas pessoas têm, que é, eu digo, pronto, é quase que lacrar, mas pronto, eu digo uma coisa e nessa coisa que eu digo, por exemplo, eu vou como é que é? Epá, escreveste mal isto aqui, podias trocar. A pessoa pega nisso e diz assim, pá, tu não sabes as horas, eu vim do bairro, e do bairro eu não tive tempo para estudar, e eu só falei, escreveste mal uma palavra só. Vai pegar e vai dizer, eu vim do bairro, eu não tive ensino básico, estou hoje com 40 anos, batalhei muito, e etc. Basicamente, só aquela palavra, aquela letra, foi esquecida, e basicamente todo o teu sofrimento agora é justificação daquela pequena atenção que eu te chamei. Atenção, não é julgamento, uma pequena atenção. Se calhar, olha, tu às vezes quando andas, dás um cotovelo, costumas mexer assim com o cotovelo. A pessoa não foi diagnosticada com nenhum problema, mas ela é capaz de dizer, pá, eu tenho problemas pré... Mas tudo depende do porquê você fez a crítica. Entende? Se isso for algo que me afeta, vou dar um exemplo, profissionalmente, você escreveu isso, na coluna eu escrevo de uma forma muito menos técnica. Eu falo como se fala mesmo na rua. Eu escrevo a minha forma de... Pensei que era o contrário, se calhar mais formal nas colunas do que concretamente. Não. Pelo contrário, porque eu quero a democracia na comunicação. Então eu quero que qualquer um entenda do que eu tô falando. Mesmo que eu esteja falando de economia, eu vou falar, tu tá querendo salvar uma grana? Eu escrevo exatamente isso que eu falei. Tu tá querendo salvar uma grana. E aí, muitas vezes, a sua crítica pode barrar, tô dentro desse exemplo, tá? Pode barrar ou criar alguma coisa que eu sinta que atrapalha o meu contexto. Então eu preciso me justificar para que você entenda os meus porquês dentro daquilo que eu desempenho. É claro que existe uma coisa chamada paciência. Nem todo mundo e nem todo contexto a gente tem que se justificar. Às vezes a gente tem só que dizer um não, ou só ficar em silêncio. Mas, de novo, o poder do microfone está com você. Então você sim, como diz o Homem-Aranha, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente tem que escolher abrir mão do poder e ficar em off analisando, ou entender que isso aqui nos dá poder e que a gente tem que estar com a cabeça, o coração, a parte social aberta para a construção, para a responsabilização, porque a gente influencia na vida do outro. Não tem como fugir. Grande Bia, muito obrigado. Se tivesse 30 segundos para fazer algo ao mundo, o que é que seria? Cara, por que você não me preparou pra isso? 30 segundos pra dizer algo pro mundo? E a seguir vou dar depois a minha deixa final, que nada tem a ver contigo, mas sim uma coisa que eu digo normalmente final. Não fiques ofendida, hein? Atenção. Lá vai me ofender, brincadeira. Nem Ai, o que eu deixaria pro mundo? Mas em qual contexto? A outra, né? Tá pensando. Tens 30 segundos para dizer algo ao mundo. O que é que seria? Que a gente tome poder das nossas próprias narrativas e construa um caminho com consciência, harmonia e amor. Lindo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros e ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi a Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.